Salve, galera! Deception Cast chegando aqui, gravação depois de muito tempo, estamos aí parados, estamos montando estúdio, organizando algumas coisas, não está ainda do jeito que nós queríamos, mas está chegando. O professor Fernando, como sempre, chegando aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Sandman, essa série fenomenal. Tô aqui com o Gustavo. Como tá, Gustavo? Suave, tamo aí, né, com o Chuck aqui, ó, me ameaçando, com o Kratos aí, eles estão numa batalha frenética aqui. E é isso aí, vamos falar hoje das brisas psicológicas, filosóficas aí que a gente tirou aí dessa sacada do Sandman, né? Antes da gente começar, vamos dar alguns pequenos recados aí, Gustavo. Chega junto aí, dando aquele salve. Galera, é o seguinte, tá? A gente tá com um novo modo de apoiar o canal aí. Quem quiser apoiar, tem aí o link do Apoia-se aí no link aí. Tem algumas metinhas lá, tá? Só acessar lá, comenta lá, pode dar R$5, acho que é 5, 10 e 100, se não me engano. Aí tem lá as metinhas que ele vai ganhar e tudo mais. Isso fortalece a gente pra gente continuar aqui parando o tempo que a gente tem assim, pra gente poder fazer o podcast da melhor forma possível, né? E é isso aí, quem quiser auxiliar tem tudo aí no link aí, só na descrição do vídeo tá aí já. Importante, né, trazer aí a galera para dar esse auxílio. Nós somos profissionais multifunções, damos aula, trabalhamos com psicologia, com filosofia, com palestra, com consultoria. A gente faz uma pancada de coisas e para separar esse tempinho a gente precisa daquele auxílio, então quem puder nos ajudar aí será muito bem-vindo. Hoje nós vamos começar aqui a fazer uma das coisas que eu tô na mais expectativa aí, faz um tempo fazer, todo mundo sabe que é o meu HQ preferido de todos os tempos, e aí foi transformado em série, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as nossas percepções do primeiro arco de Sandman lá, não é não, Gustavo? Vou falar até certo ponto, vai ter um outro videozinho depois, né, Fer? Vai falar do outro arco. A gente tava até brisando aqui antes de começar o vídeo, falando das importâncias, de onde que veio esses deuses, né, esses nomes perpétuos aí. Começamos um pouquinho, vou puxar lá do meu... Comprei um item novo, eu tenho mania de dar nome pros itens, tá? Isso é uma coisa meio normal pra mim, dar nome pros itens. E eu dei aqui um nome pra um outro objeto chamado Nyx, Nyx, acho que é o nome, se não me engano. Que ela é a mãe, segundo a história grega lá, antes de chegar Zeus, a galera toda aí. Ela era tipo a noite. E daí tinha a noite, o dia, né? Cada um era um deus. Eram os primeiros perpétuos do mundo. E daí a noite foi tendo vários filhos. E aí que ela teve os filhos, que seria a história do Sandman, né? Que daí é o sonho, o desespero, a morte, tudo aquele ar sombrio aí. E aí a gente vai entrando na série do Sandman da importância aí. E como sempre, né? A gente começa a falar de Sandman e a gente não pode deixar de lado, né, Gu? De falar do gênio, que é um gênio, ele é fora da curva, que é o Sr. Neil Gaiman, o grande escritor aí dessa história incrível, né, que traz vários conceitos filosóficos, psicológicos que a gente pode debater. O Gaiman, ele tinha feito alguns outros trabalhos, né, de grande expressão que a gente conhece. Tem lá Belas Maldições, Deuses Americanos, o famigerado Coraline, né, que é aquele desenho que todo mundo acha que era coisa de criança. Criança assistiu, deram pra nós assistir e o bagulho é sinistro, né? O da Cora, aquele botãozinho no olho, aquilo ali pegava, hein? Eu falo que na minha família, Gu, a gente tem uma história incrível, né, do Coraline. Minha cunhada trabalhava numa empresa e vendiam lá uns DVDs lá na porta da empresa. Ela comprou Coraline pra minha filhada assistir com 5 anos de idade. E a minha filhada passava o dia, assistia 100 vezes por dia aquele desenho. E aí uns meses depois minha cunhada foi assistir e falou: meu Deus do céu, a mãe tá querendo costurar o olho da criancinha, cara. E, enfim, né, o Coraline foi um filme que chegou aqui no Brasil com uma característica muito diferente. Todo mundo achou que era uma pegada infantil, era coisa pra criança. E se você assistiu o Coraline com atenção, você viu que tem uma pegada ali muito mais pesada. Esse é o norte do Neil Gaiman, né? Ele é como disse, né? Ele é um gênio quando tá compondo, quando ele tá escrevendo. E aí, de todas as histórias, pra mim, pelo menos, Sandman é o ápice da genialidade desse cara. Ele atinge o ápice absurdo. Confesso que quando eu vi o trailer, eu fiquei meio desesperado, porque enfim, eu tinha assistido Belas Maldições, né? Se eu não me engano é da Amazon Prime, não tenho certeza, e Deuses Americanos, e as séries não entregaram a expectativa que a gente tinha, né? São histórias incríveis e não entregou. E aí quando veio o anúncio do Netflix de fazer Sandman, meu coração quase parou, né? Eu tinha assistido Resident Evil, eu tinha assistido Death Note na Netflix, e aí fiquei naquela, meu Deus, os caras vão estragar a história mais incrível do mundo. Em outro nível já, né, Fer? Você tava no nível que tava esperando a coisa pegada, né?
E aí o medo era da série ser estragada, né? De as pessoas que não conhecem a história não ter a oportunidade de vivenciar o que a história tem para oferecer por conta de questões relacionadas à produtividade da própria empresa. E aí a Netflix, com muito tato, acabou contratando o Gaiman para fazer uma consultoria. E aí foi uma obra de arte. Eu tô para te dizer que das séries que eu assisti de adaptação, Sandman atinge 9 ponto alguma coisa, sabe? Na minha expectativa, que são normalmente meio altas. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado e com a entrega. Tá tudo muito parecido com a história original. Isso me deixou bastante feliz. E você, Gus, você já tinha contato com o Sandman? Já conhecia a história ou não? Foi pela série? Falar, na verdade, quando era mais novo, sobre os HQs do Sandman. Não cheguei a lê-los, cheguei só a ver como que era e tal. Um primo meu, na verdade, que me incentivou a ver mais filme. E ele me mostrou alguns HQs, ele tinha. Hoje eu tenho bastante livro por influência também deles, que me incentivaram sempre a ler bastante. Tem bastante Stephen King, né? Stephen King eu já sou mais dele a ler. Eu já li mais coisa desse mestre do horror do que do Sandman em si. E aí fui assistir a série, por ser uma série que me pegou um ar, parecia meio sombrio, meio gótico mesmo. Até você brincou do The Cure, né? E é isso mesmo, é uma cara totalmente um mundo com um ar sombrio. Pode ser o mundo mais atual que for, mas é um ar meio Neil Gaiman mesmo. Ele parece que ele põe uma sombra no lugar, né? Tá 3 porquinhos, vai ter um ar sombrio, uma névoa vindo, um negócio assim, né? E eu curti a série porque, querendo ou não, a gente acaba olhando, né? Que nem você falou, a gente é meio psicólogo, filósofo, a gente vai debatendo ali. Ver uma pegada filosófica no meio de todo aquele contexto de um filme, uma série comum, vamos dizer assim, aquilo pegou demais. Você começar a olhar e falar, caralho, tem Sócrates aqui, mano, você tá tirando, pô. O Gaiman, ele consegue trazer muito dessa genialidade e entregar isso da melhor forma possível, né, com relação a você pensar algumas paradas. E aí lá no primeiro arco, né, já começa aí o primeiro arco com a pancada que, e ó, pra quem aí não teve oportunidade de ler o HQ, tá muito parecido. Tem falas que estão iguais, tá ligado? De seu coração ficar quentinho. Se você já leu o HQ e você vê a série, o coração chega a ficar quentinho. Você vê que teve todo um cuidado. E aí a história do Sandman começa ali no primeiro arco, né? Dos caras tentando prender a morte. São 2 senhores ingleses lá em 1916, se eu não me engano. E os caras ambos perderam os filhos, né? Os filhos morreram, acredito eu ali, que dá a entender que foi na Primeira Guerra Mundial. E eles estão tentando prender a morte. Uma das sacadas geniais que eu acho que já traz aí é o fato do Gaiman não ter usado, né, o clichê que todo mundo vai usar quando se fala de prender demônios. Você falou de prender demônio, lá vai vir lá na sua cabeça a ideia do Crowley, né? Que eu acho que é o grande nome do ocultismo no mundo quando a gente fala desse tipo de coisa, o Crowley. E aí eu começo aqui já trazendo a impressão da sapatada que o Gaiman dá de o Sandman ser preso por um cara que era um bosta, né? O Burgess, ele tinha lá toda essa questão de ter um misticismo e tal, mas ele não era um místico famoso ou alguém que causasse algum efeito. Então, veja, né? A ideia do cara que não tem tanto potencial, mas está muito focado em alcançar um objetivo. E, cara, ele quase prendeu a morte. Ele pegou o irmão da morte, tá ligado? Faltou pouquinho pra ele chegar. Você ficou com essa impressão também? Isso causou um impacto? Analisar que nem nessa cena mesmo aí. Parece que a brisa dele quando ele perde o primeiro filho, que ninguém, pelo que o segundo senhorzinho fala com ele nem sabia que ele tinha um primeiro filho, né? E dá um ar de que realmente ele começa a viver em prol de uma vingança contra a morte, e não de viver mais, né? Porque o segundo filho dele foda-se, né? O cara tá ali, ele quase mata o moleque, ele mete uma arma na cara do moleque, ele, porra, né? Agora você vai ter que matar o corvo, tem a história do corvo lá. Pô, então dá um ar de que realmente ele começa a querer buscar tanto, que daí ele acaba alcançando um objetivo, mas realmente ele não tem mais vida, aquele senhor, né? Porque é aquilo ali que ele tem, a frustração imensa de que ele fez algo errado e não alcançou o objetivo dele, e que ele vai descontar isso agora na morte. É o único modo dele realmente viver a vida dele, é prender a morte. Você vê como o cara fica ficcionado ali, o cara fica radical, né? E eu acho que assim, né, tem uma crítica social gigantesca naquele contexto ali. E como eu sempre falo para os meus alunos, a galera deve estar acompanhando a gente aí lá, nossos alunos lá do Diógenes, eu sempre digo que na aula de sociologia e de filosofia, se você não conseguir pegar as paradas que a gente está falando e aplicar na sua vida, elas não têm utilidade nenhuma. De nada adianta você entender um conceito filosófico se ele não causar um impacto direto na sua vida. E aí eu falo que a crítica à cultura, a crítica social
que o Gaiman traz nesse episódio, uma delas é o fato de que o pai ficou tão aficionado em buscar a morte, em reaver o filho que ele havia perdido, a buscar essa perca que ele teve, que ele esquece do outro filho. E você vê isso no filho também, esse reflexo, porque o moleque tá o tempo todo buscando ter a aprovação do pai, né? Você fica muito nítido que o moleque não é um moleque ruim, o moleque não é ruim, mas ele vai caçar lá o corvo, ele volta e ele mata o corvo, que era uma coisa que ele não queria fazer, e você vê na cara dele, no rosto dele de assustado pelo que ele fez, na busca dessa aprovação do pai, porque o pai tinha desafiado, tinha mandado, você ia me trair, né? Então mata esse corvo pra mim e tal. Então você tem essa grande sacada dessa já crítica social já sendo traga de cara, né? Quando um pai e uma mãe tá muito focado em outras paradas, seja trabalhar, seja alcançar alguns objetivos, e larga o filho de lado, que é aquela crítica do pai que trabalha, nunca tem tempo pro filho, e aí quando ele fica velho, o filho não tem tempo pro pai, né? Aquela brisa que, se a gente parar pra analisar, que nem você falou, pô, ficar claro que ele não quis matar o corvo, né? Ele vai enterrar o corvo. Eu falo que por um momento, o pai dele achou a morte naquela hora. Que deu pra entender um pouco do feeling que vai mostrar depois, lá no final do arco, sobre a ideia da morte, né? Que é um processo em que às vezes você vai ter que sofrer, você vai ter que passar, só que é um processo humano. Ele não queria fazer aquilo, mas ele catou e o cara saca do lixo, né? Ele cata o bagulho e, tipo, não, acho que ele foi, tipo, dar um enterro digno pro bicho, dar um processo de ciclo, de que, poxa, o bicho foi assassinado, né? Era como se fosse um ente, né, do Sandman, né? E eu acho que essa ideia da morte já começa a ser difundida ali, essa importância desse processo, né? Mas também traz, como você falou, essa crítica de falar, poxa, eu vou ficar meio a vida inteira, por exemplo, atrás, sei lá, de ficar milionário. Mas e aí, enquanto isso? Não tem nada. E aí, beleza, alcancei milionário. Eu vou sossegar quando tiver 1 milhão na conta? Não, agora eu vou querer 5 milhões. E enquanto isso, eu não tô vivendo, só tô buscando uma coisa desenfreada que nunca vai passar e vai gerar igual o cara gerou. Vai morrer, milionário, famoso pra caralho, que era o veião, era famoso, né? Todo mundo ia na casa dele, fazia umas festas meio malucas ali, né? E, pô, o cara era famosão, tinha grana pra caramba, todos eles em volta estavam muito ricos e ele ainda não tava saciado, né? A gente vai trazer esse contexto já, falando de um outro perpétuo aí, mas até continuando esse início desse primeiro episódio, e aí você tem a contrapartida dessa mesma história, e aí, de novo, a genialidade do Gaiman beira o absurdo, né? Ao mesmo tempo que ele traz todas essas questões, discussões humanas, ele apresenta um personagem principal que não é humano. Isso é de extrema importância que fique claro pra você que assistiu a série. Se não assistiu, você vai ter um monte de spoiler aqui nesse episódio de Inception de hoje. Então para aqui, vai lá, assiste o bagulho, volta depois, porque senão você vai ter um monte de spoiler. Mas é ter a concepção de que o Sandman não é um ser humano, ele é um perpétuo. E ele tenta entregar isso logo de cara, com uma sutileza incrível. Porque a gente assistindo a série, você fala assim, mano, o Sandman ficou preso 70 anos. E depois que o Burgess morre, o filho vai lá e tenta trocar uma ideia. Fala assim, ó, você prometer que eu vou te soltar e você não vai me matar, eu te solto e tal. E ele não conseguiu perdoar por causa do corvo. Tipo, ele ficou mais uns 40 anos preso só porque ele não conseguia perdoar o moleque por causa do corvo. E aí quando você olha, você fala assim, mano, mas ele não tem sentimento? Não. É exatamente esse o ponto. É um imortal. 70 anos parece, né? E eu acho que a sacada do Gaiman tá aí. 70 anos pra nós, réis mortais, mano, é uma vida. Você não deixa de não perdoar alguém por conta disso. Mas pro Sandman, que é um perpétuo, ele é imortal, 70 anos são 2 dias. 3 dias. Ele vai sentir todo esse peso dos 70 anos preso? É claro que ele vai, né? Ele vai sentir o impacto, mas não da mesma forma que nós, por ele ser imortal. E aí ele não perdoa o moleque, né? Ele deixa muito claro que ele não vai perdoar o moleque por causa de um corvo, e aí ele fica mais 40 anos preso por causa do corvo. Já era, essa é a ideia. E aí ao final lá ele solta, né? Quando acho que o outro rapaz lá que tinha um relacionamento com o menino câncer, ele vê que a cadeira de roda passou em cima da parada, que o Sandman vai conseguir se libertar, e mesmo assim ele olha pro Sandman dizendo, vai, mano, sai, que a gente tá cansado dessa parada de você preso, de viver preso nisso, né? Então eu acho que isso é uma pancada pra gente entender que quando a gente fala de imortalidade, coisas importantes se tornam fúteis, né? 70 anos é uma vida, mas para um imortal são algumas semanas, talvez. Traz também aquela visão bem antiga dos deuses vingativos, né?
que traz essa visão, por exemplo, hoje em dia, de um deus, né, por exemplo, assim, mas lá nos primórdios, o deus era um deus vingativo, era um deus que jogava chuva pra caramba, chuva ácida, falava, foda-se vocês, escassez, não vai, não quis plantar pra mim, foda-se. E o Sandman traz bem essa visão da vingança, vai falar, você quer sonho, né? Quer coisa boa, né? Então se liga aí que você vai ter agora, você vai sonhar eternamente agora, se liga. Eu acho que é aquela... Tem uma fala incrível que a gente vê muito na história, que é imaginar um grego encontrando com um cristão. E aí eu vi o cristão dizendo, não, porque o que eu mais quero é encontrar Deus, né? Essa é a saga do cristão. E aí o grego dizendo assim, você tá maluco? Ele vai no mínimo te transformar em escorpião e pegar tua mulher. É isso que Deus vai fazer, porque é a concepção diferente. E realmente, né, o Sandman ele traz essa característica mais greco-romana, né? De uma questão idealizada de deuses gregos romanos e não a visão do deus cristão, que é um deus bacana e tal. Isso eu acho que é incrível. E aí tem o final lá, né, do Sandman pegando o cara, né? Agora eu vou me vingar. Vou deixar você dar a sua percepção, né, da história lá do cara ficar preso no sonho, porque na revista esse ponto é diferente. Vou trazer aqui o ponto da revista depois, mas vamos deixar o Gu falar. Um gancho dessa ideia do deus greco-romano, né? Eu sempre achei mais fácil estudar filosofia e entender os sentimentos do que, de fato, vendo numas religiões mais contemporâneas. Porque era mais natural se falar assim, o que é o medo? O que é o sonho? Ele é uma personificação de um ser. Ele não é um humano. Dá a forma humana para ficar mais clara da gente entender quem ele é. Então eu acho que o Neil Gaiman trouxe essa sutileza, igual você falou ali. Tu conseguiu demonstrar os sentimentos de uma forma mais humana, querendo ou não. A gente consegue entender mais esses sonhos, que é uma visão bem da filosofia antiga, né? Mas que nem essa vingança, por exemplo. Que nem você deu o exemplo de falar que o cara realmente ia trair e tal. Meu, quantas vezes Zeus não fez isso, né? E Zeus, segundo a história, é os filhos desses caras, né? Desses perpétuos. Ele veio depois, na sequência. Os antes dele era muito mais cuzão. Os caras falavam, foda-se mesmo. O outro lá, o criado pelo Sandman, que veio pra começar a caçar no mundo real. Que eu acho que é o pesadelo, ele é, né? Coríntio, né? Coríntio que é o pesadelo da boquinha no olho. O cara vem pra cá e os caras falam, mas você prendeu lá no sonho pra prender a galera só lá? Não, né? Não. Pô, aqui é mais legal. O pesadelo aqui é mais real. Então ele mostra uma frieza realmente desses perpétuos, desses deuses, mas ao mesmo tempo parece que eles entendem de certo sentimento. Nem tava passando aqui agora a cena lá do Caim e do Abel. Você percebe que todos eles, por terem essa vivência de tempo diferente, por viver eternamente, por, foda-se a humanidade, meu ódio mesmo eu vou ter mesmo. Mesmo assim, eles entendem certo sentimento do que é a perca. Parece que eles são os que mais entendem, na verdade, o que é a perca, o que é, poxa, ter que destruir o dragão lá, pô, qual que era o sentimento de tristeza, da morte. Eles vivenciam isso tanto que é natural pra eles, mas eles mostram que eles ainda sentem, de certo modo, parece. Não fica uma coisa fria, de, tipo, não sinto nada, né? Eu acho que tem uma pegada, logo depois ali que o Sandman, ele escapa, e aí ele prende o cara no sonho, né? O cara vai ter o eterno acordar na série, né? Que no quadrinho é o eterno pesadelo, tá? Ele é muito mais cruel, né? Ele acorda e não acorda em sonhos, né? Ele não só acorda, ele acorda em um pesadelo diferente todas as vezes, né? Que vem mostrar um pouco dessa pegada do Sandman, de quem é o Sandman. Ele é um cara que, mano, ele não tem muito pudor com algumas coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre essa sensação do Sandman, falando aí dos próximos episódios. Tem cenas específicas onde ele demonstra que ele realmente tá cagando pra todo mundo, né? Na série, no quadrinho um pouco mais. Mas tem essa pegada. E aí ele volta pro sonhar, encontra o sonhar destruído, porque ele era a essência daquele mundo. E aí tem a cena dele matando lá a gárgula, né? O dragão. Que feriu o coração de todo mundo, né? Tem a parada no ar que tem assim de sombrio, meio The Cure mesmo, meio gótico ali, por exemplo. Bem, quando a gente para pra analisar até o movimento do som gótico, toda a cultura gótica, a gente não para pra falar, por exemplo, da falta de sentimento. A gente fala, por exemplo, de um sentimentalismo que existe, mas que para aquele ser em específico não faz mais sentido, mas ele sente. E o próprio Sandman, ele mostra tristeza, ele mostra raiva, ele mostra vingança. Ele mostra um ar do mal, ele tipo sonha, o sonhar é bom. Pode ser ruim também pra caralho, né?
Eu acho que essa é uma das pegadas que a série trouxe, né, de muita diferença aí pro quadrinho, que durante a série o Sandman tem um processo de descoberta, ele vai se descobrindo, vai conhecendo alguns sentimentos, que também acontece no quadrinho, mas não de forma tão clara e tão intensa, até porque o quadrinho é muito longo, né, a quantidade de revistas é maior, então é meio que longo isso. Mas é um processo, você percebe, ele vai se redescobrindo em alguns episódios. No arco da frente, que a gente vai gravar num episódio futuro, fica muito nítido que ele tá começando a aprender a lidar com as emoções, mas que nesse primeiro momento ele não tá. Eu acho que no Caim do Abel tem uma questão que eu achei incrível, que é o fato de que o Abel tá disposto a morrer pelo Caim, porque ele sabe que o Caim se sente bem com isso, né? Ele entrega a sua vida pro Caim matá-lo todos os dias, para ele fazer o bem pro Caim, né? Mesmo sendo algo, né, de um alto sacrifício. Tem até uma cena que ele fala pro Gold lá, depois que ele ganha um novo bonequinho, ele fala assim, né, o Caim não vai me matar agora de manhã porque ele não é muito da manhã, ele vai me matar no resto do dia. Representa muito do amor entre os dois, o amor fraterno entre os dois, né? Mesmo que aí nesse ponto mais personificado no Abel do que no Caim mesmo, mas eu achei esse um ponto interessante também. Pra falar, por exemplo, de uma forma poética, né? Todo mundo fala, eu morreria por amor, né? Mas ninguém morreria de fato. Agora, se você fosse imortal e pudesse morrer várias vezes e voltaria, esse morrer por amor ia perder até o simbolismo, né? Fala, não, eu vou morrer por amor por todo mundo. Você sair na balada e fala, morro de amores por você, ia morrer, ia voltar pro próximo. Ia perder o valor, o ser humano estraga, né? Não adianta, né? Os deuses trazem uma forma poética e bonita, né? É mais fácil, né? São contextos que acabam ficando mais simples, mais claros, até por uma liberdade literária maior quando você tem a questão da imortalidade. Acho que a gente deu uma boa perspassada aí nas questões relacionadas a esse primeiro episódio, né? Ele vai entregar essas paradas. E aí o Sandman vai lá encontrar com as 3 irmãs para descobrir onde estão os artefatos. Trago aqui também uma reflexão de quanto a gente faz isso na vida, que é entregar a nossa potencialidade de coisas que nós podemos fazer e fazemos muito bem, a gente entrega essa responsabilidade a outros. Nesse caso, na minha percepção, o Sandman entregou a responsabilidade dele para as ferramentas, né? Chega ao ponto dele não saber quem é ele sem ter a algibeira, o capacete lá, né, que ele usa, e o Rubi. E o Rubi, ele é tão poderoso, ele pode tanto que ele coloca todo esse poder sobre as ferramentas, coisas que ele não precisava, ele poderia ter contido com ele. Né? E fala um pouco sobre a humanidade também, nosso lado humano. Às vezes a gente sabe que a gente é tão bom em determinada coisa que a gente não prepara, né? Brincar com essa ideia aí, né? O pessoal costuma falar, pô, eu sou muito bom no meu trabalho. Mas não é a ferramenta. E gosto de brincar nisso, tá? No meu segundo livro aí, Frases Foda, quem quiser acessar na Amazon também tá lá. Frases Foda número 1, coletânea de frases minhas, hein? Vou fazer sempre um gancho. Mas tem uma ideia lá de que traz que nós não somos bons por fazermos o que fazermos. Nós já somos bons e por isso fazemos o que fazemos bem. Se eu me sinto bem, por exemplo, por ser quem eu sou, eu vou viver sem as ferramentas tradicionais que eu tenho, mas eu vou alcançar de novo, porque eu tenho esse poder, eu tenho esse senso de direção. Quando eu coloco tudo isso num simbolismo, num objeto, o objeto se quebra, se perde, normal, é vida acontecer isso. E aí a gente fala, puxa, não tenho mais nada. Volto a ficar frustrado, igual o carinha lá no começo, o senhorzinho lá, o bruxo, que queria, porque se não fosse isso, ele não seria poderoso, né? Então eu acho que essa é uma ideia de que o ser humano real ele traz no dia a dia. Ele acreditar que ele só pode ser bom se ele tiver alcançado tal situação, ou se ele tiver dentro daquele cenário que fora ele não é. Traz muito a vivência real do dia a dia disso, né? E a gente pode até usar isso na vida real, em qualquer profissão, né? Quem nunca... no nosso caso, eu sou professor, o Gustavo também é professor, terapeuta. Quem nunca foi para uma aula sem ter preparado a aula porque tinha total certeza que você sabia do que você ia falar, ou você foi para um atendimento sem estudar o seu caso, ou o jogador de futebol que não quer treinar, sabe? Em todas as áreas a gente condiciona esse fato de sermos muito bons ao fato de que a gente talvez não precisa mais de uma preparação. E é exatamente o que o Sandman faz com as suas ferramentas. Que quando ele perde lá, o Burgess pega as ferramentas, depois são roubadas pela amante dele, ela vai embora e ela tá grávida e vai vir um outro novo personagem depois
do futuro, ainda nesse arco, que é o John Dee, né? A mãe do John Dee rouba todas as ferramentas do Sandman, mas você percebe que ele era todo poderoso no sonhar, mas ele colocou tudo isso sobre as ferramentas e aí ele perde a condição de conseguir fazer o que ele poderia, porque ele estava tão condicionado a fazer com areia, a fazer com rubi, a fazer com um capacete, que ele perde o dom de fazer. E ele não precisava, ele era o deus do sonhar, mas ele condicionou essas ferramentas de tal forma a ponto que ele se torna dependente dessas ferramentas, né? Aquela pedra mesmo, né? Só que ele é um rubi. Mas tem um diálogo quando ele ainda tá no mundo dos sonhos, que ele vai pro mundo da Terra, bem no comecinho da série, em que a mulher lá que fica com ele da biblioteca, lá tudo, ela fala, mas você tem poder aqui, lá não. Ele fala, não, vambora que rola, né? Só que todos eles têm poder lá fora. Que nem o cara lá do olho lá, com os dentinhos lá, ele entende que ele tem um poder lá fora. Ele aceita essa visão de que ele é o poderoso perto dos humanos. O Sandman, acho que ele viu tanto tempo no sonho que aqui fora ele acha, não, aqui eu não mando em nada. Pô, o desespero tem força aqui, né? A destruição, todos eles têm força aqui pra caramba. Mas o sonho, ele acha que diante de toda essa desgraça humana, ele é fraco quando ele é presente aqui, né? Dá um ar meio assim, né? Não eu acho que traz essa sacada de forma incrível. E aí vem o primeiro arco de buscar a primeira ferramenta, que é a algibeira de areia, né? Que fala muito sobre o Sandman, né? Você pegar nas mitologias antigas, nas histórias antigas, em todas as regiões do mundo, você vai ter esse cara que é responsável pelo sonho, seja o próprio Sandman, seja lá na mitologia grega, na mitologia romana, que a areia é a representação do seu olho pesado quando você tá com sono, né? Você sente que parece que seu olho tá cheio de areia. Vem daí a representação da algibeira, né? E quem nunca... A própria, usando um termo bem chulo, mas a remela, né, que sobra quando você acorda, é areia, é essa areia. E aí o Gaiman traz essa representação através da algibeira, que tá lá com a Joanna Constantine. E vale a pena a gente entender que a Joanna Constantine foi uma representação que a DC não deixou usar, né? O Sandman, a série acabou utilizando a Joanna Constantine, porque a DC não liberou lá o John Constantine, é o John Constantine da DC, lá que a gente vê em várias séries, como a DC Legend Tomorrow, enfim, lá no universo compartilhado do Flash e do Arqueiro. E aí vem uma outra grande sacada que eu falo, que é ele nunca deixa a crítica social de lado, né, o Gaiman, que é, apesar de todos os contextos relacionados a Joanna Constantine, mas filosófico e psicologicamente falando, temos o fato de que a algibeira ficou com a namorada da Joanna Constantine e ela viciou na parada como se fosse cocaína, né? E a gente vê ela destruir a vida dela, porque viver preso no sonho, viver o sonho é muito melhor do que viver a realidade. Faço aqui um link, né, pro famoso filme que gerou o nome desse canal, a Origem, que é o Inception, né, que também mostra esse conceito de pessoas vivendo presas dentro do sonho, porque viver o sonho seria melhor do que viver a realidade. A namorada de Joanna Constantine se prende, e aí faz, sei lá, 6 meses, um ano, que ela tá apenas usando a areia como cocaína e vivendo nesse mundo. E aí de novo a gente tem esse insight, essa pancada de que o Sandman não é um cara legal, né? Porque ele pega a algibeira, vira pra Joanna Constantine e fala, vamos embora. E aí a Joanna fala assim, como assim vamos embora? Da onde você tirou isso de vamos embora? A gente precisa resolver o problema, ela não é a culpada e tal. E aí ele, né, dá o start pra que a namorada da Joanna Constantine morra no sonho, sonhando com aquilo que ela mais deseja, que é a própria Joanna Constantine. Eu achei que é outra grande crítica social como usuários de dependentes químicos, usuários de drogas no geral, acabam entregando sua vida para viver essa realidade que não existe também, né? Um grande paralelo a um outro filme também que ficou muito famoso por isso também, o Matrix. Porque ali já dá referência, eu achei interessante o Sandman, por exemplo, ser um Morfeu. Porque o Morfeu, ele é o deus do sono, de fato. Só que ele faz dormir com aquela brisa da pílula azul e da pílula vermelha, né? É uma pena azul que ele bate, ele tem uma asa tão grande que ele voa muito rápido, ele consegue pousar a cabeça de todo mundo no mundo inteiro muito rápido. E aí eu acho interessante quando fala da areia, que me lembra a ideia da ampulheta, do tempo mesmo. Como ser no mensageiro dos deuses, como Hermes era, né? Toda uma ideia de que esse tempo, em que a gente se perde no tempo e na ideia do sonho. Então,
trazendo não só a ideia de usuário de crack, mas qualquer usuário de droga, mas qualquer ideia, por exemplo, em que eu vou buscar, cheguei em casa, pô, pra relaxar, toma uma latinha de breja. Se não tiver essa latinha de breja, é uma latinha que eu vou tomar só. Chegar e não tiver, fodeu. Pô, é um vício. Porque eu não encontro outra forma de relaxar tanto quanto. Aí no dia seguinte eu vou estar um pouco mais tenso. Pô, chegar em casa assistir minha novela. Pô, acabar sem chegar em casa, tirar o sapato, não tiver energia, nossa, estresse lá em cima. Então parece que quando a gente depende demais, quando a gente não consegue enfrentar a realidade de fato, quer fugir, criar uma fuga mesmo pro sonho, querendo ou não, ele se torna um pesadelo, ele se torna um fardo. Porque a gente não vai alcançar, porque a gente não tá vivendo agora, e vai ficar preso nessa fuga de realidade eterna, e aí o sonho eterno, né, ali também, e a referência também da a mesma intensidade pro usuário de droga, que a realidade para ele é muito difícil viver, e ele prefere fugir 100% do que viver uma realidade, prefere escolher, até brinco do Matrix, né, tem gente que prefere, a azul, se não me engano, é o mundo dentro da Matrix, né, o vermelho é o mundo aqui, né, alucinógeno aqui. Eu falo que todo mundo prefere escolher aquela que fica aqui no mundo alucinógeno, né? Ninguém quer viver na Matrix com aquela roupa suja, rasgada, surrada, tendo que enfrentar os monstros que existem ali. A galera prefere viver no mundo de clichêzão, de status, de se eu não tenho negócio X, eu não sou. Eu não tenho o celular da marca X tampando na minha cara, eu não sou, né? É uma crítica social que vai falar sobre, por exemplo, o fato de que nós vivemos isso o tempo todo, né? Você vive pelo fim de semana, você posta sextou no status do seu WhatsApp. Você vive 5 dias muito ruins, trabalhando e vivendo lá a vida para poder ter 2 dias muito legais, que são o sonho, que é o sonho, né? Se eu pudesse fazer churrasco todos os dias, tem gente que vive dessa forma, né? Trabalho muito para poder me permitir outras coisas. E aí poucas pessoas, e aí posso dizer aqui com a boca cheia que nós dois, né, Gu, nós podemos dizer isso, que nós atingimos o fato de que a gente gosta do que a gente faz a ponto da nossa semana ser tão legal quanto o fim de semana, né, quando você está trabalhando. Seja você no consultório, seja eu dentro de sala de aula, mas veja, é como se a gente tivesse perspassado toda essa situação e passado a viver o sonho o tempo todo, né? E acho que essa é a grande sacada da vida, e acho que a grande crítica ali tá nisso também, né? Na personagem que se perde em viver esse sonho e ela fica vivendo esse sonho eternamente, né? Tem também a crítica de que o Sandman, ele é um filho da puta, porque ele olha e fala, já tô com a minha areia, não é mais meu problema, deixa aí, né? E aí a Joana faz, não, vamos arrumar a parada. Para analisar, por exemplo, brincando com o termo deuses e culpas, né, e humanos, né, a culpa é sempre do humano, né? Porque foi ele que quis ir atrás da fuga, né? Foi ele que se aproveitou da situação, né? Foi por ele querer ter o poder que lá no início, por exemplo, do cristianismo foi expulso do paraíso, né? Sempre uma ideia daquele que quis ser mais do que deveria ser, ou que quis fugir mais do que queria, quis ter o sonho maior do que, sei lá, caberia naquele momento, ele vai entrar num mundo diferente, ele vai entrar numa ideia de vício, né? De que, nossa, sonhar é bom pra caramba, né? Pô, tá maior feliz, paz no mundo, puta, legal pra caramba. Aí acorda, nossa, tem que trabalhar, acordar cedo, enfrentar trânsito, chuva, chegar molhado, puta desgraça, né? Então as pessoas preferem mesmo, se elas pudessem, eu acho que se todo mundo pudesse escolher assim, você quer viver eternamente um sonho ou você quer viver na realidade? Mas não ia ter poucas pessoas trabalhando que nem nós curte, Fer. Exato, e acho que ele traz isso muito na personagem que se perde ali na areia. Ela acaba falecendo e aí o Sandman tá lá com a sua primeira ferramenta, que é a areia, né? A algibeira cheia de areia. E aí vem o arco, talvez, o mini arco dentro do arco mais inacreditável de todos. Tem muita gente dizendo que, né, a conclusão da terceira ferramenta talvez seja melhor. O último episódio desse primeiro arco da morte, que é um que eu gosto muito também, seja melhor. Mas esse arco do Sandman no inferno, ele ultrapassa todas as questões filosóficas e a gente pode gravar um episódio inteiro só sobre o Sandman no inferno. Daria pra fazer fácil, né? E aí ele desce lá pro inferno. Eu acho interessante que a primeira fala dele com o Matthew lá, quando fala, a gente vai no inferno mesmo, mas você consegue levar uma com ele se precisar? E ele fala assim, não, é um estrela da manhã, não tem como levar uma com ele. E mesmo assim eu vou lá, quer dizer, é a persistência, né?
Eu sei que é difícil, eu sei que é um... Mano, é o Lúcifer, cara. E ainda assim, eu vou lá. Eu tenho que ir lá buscar minha parada que está lá, né? E já começa com um pontapé de habilidade socioemocional gigantesca. Que aí ele fala assim, mano, talvez eu pudesse pensar em uma outra alternativa. Nem quero ir lá, ficar de cara com o Lúcifer. Mas não, ele vai pro inferno pra buscar o capacete, né? Que é aquele capacete que ele usa. E aí, Gustavo, agora a gente vai falar muito, né? A cena do inferno, pra mim, desde o começo, desde a hora que ele entra lá no portal, que ele enfrenta lá o guarda, que ele começa a falar quem ele é, e ó, você tá me tirando, eu sou louco, eu sou o cara aqui, mano, louco, eu sou um dos irmãos aqui, pô, tá tirando. E o cara para e abaixa a cabeça, até todo o processo aí, tá até passando aqui pra gente ver também, da cena lá que ele conversa com a menina que tá aprisionada, com a primeira menina que ele se relacionou lá atrás. Temos aí, ó, Vai ficando cada vez pior, assim, né? uma parada que eu tenho certeza que vai ser trabalhada na série, né? Vou trazer aqui um pouquinho, talvez seja um spoiler, um pouquinho da revista. Aquela garota que ele encontra, e ó, o demônio, né? Na revista quadrinho é o Etrigan, não é o... Não vou lembrar o nome agora, Skateborn, alguma coisa assim, o nome do demônio lá que tá levando ele. O Etrigan leva de propósito, porque aquilo ali já é minar um pouco da motivação e da confiança, por ordem do próprio Lúcifer. Né? Era uma ordem. Mano, vamos mostrar pra ele onde é que ele tá, que você vai apanhar e vai apanhar forte. É a primeira grande paixão da vida do Sandman, é aquela menina que é a Nada. E mais uma vez uma demonstração do quanto o Sandman é um filho da puta, né? Antes dele descobrir todo esse lado humano que vai acontecer na série e tal, ele é um grande filho da puta. A história da Nada é que ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela. E aí ele conta que ele é um perpétuo. E ela fala, mano, não pode. A gente não pode ficar junto. Você é um perpétuo, você tá louco? Eu não posso, eu sou um humano, eu não posso me envolver com um perpétuo. E aí ele procura ela umas 2, 3 vezes e fala pra ela assim, você vai me recusar mesmo? E ela fala, vou. Meu, na mitologia da minha aldeia, eu não posso ficar com você, você é um perpétuo. Então você vai ficar no inferno até você descobrir que eu sou... Você não pode me dizer não. Por isso ela fala daquele jeito, você já me perdoou? E ele fala, não. Tipo, faz 10 mil anos e... Não, mano, não te perdoei. E se liga, perceba que é a mesma situação com o menino lá no primeiro episódio. Ele podia ter perdoado o menino pela morte do corvo e ele não perdoou. E, mano, faz 10 mil anos que aquela mina tá no inferno porque ele não perdoou ela, só porque ela deu um fora nele, tá ligado? Porque ela disse, não, eu não vou ficar com você. Trazendo aí esse entrelaçamento entre ser humano e ser um deus. O Gaiman vai brincando com isso o tempo todo, né? Pô, foi só um fora, cara. Admite que tu perdeu e segue a vida, deixa a mina seguir a vida. E não, porque ele jamais admitiria ouvir um não. E, cara, ela tá no inferno só porque ela falou não pra ele, tá ligado? Você vê, de novo, essa escatologia de entrelaçar o ser humano com o deus. Às vezes ele é humano e às vezes ele age como Zeus, como os deuses gregos. Parar pra brisar aí, até na questão dele sendo um sonho mesmo, dá sempre a impressão, por exemplo, nessas vinganças dele, de uma ideia de tipo assim, meu, que nem a história do sonho do menininho. Virou o sonho do pai dele. Tipo, libertar o Sandman e o Sandman não matar ninguém. Era o pai dele que falava isso. Então meio que ele parece que ele perdeu um sonho possível pra ele, pra ir em busca daquele sonho impossível. Ela, como sendo líder da aldeia, acredito que, viajando aqui, a gente pensa, pô, o prefeito do local não pode se sair do local e deixar abandonar todo mundo, né? Tentativa, ele é guerreiro, a mulher devia ser uma guerreira, pô, devia estar ali, devia ter que ir pra guerra junto, comandar, pô, com marido e filho não ia rolar, né? Então parece que essa ideia da falta de certo sonho, de outros objetivos, parece que gera essa ideia dessa certa vingança do Sandman, né? Tipo, olha só, você não quis sonhar, né? Você quis deixar de lado um outro sonho, uma outra vida, então olha o que você vai tomar, né? Vai sofrer, né? E eu acho que traz também essa questão da responsabilidade, né? Ela tinha responsabilidade para com a aldeia dela. Ela não poderia abandonar essa responsabilidade, essa parada, para ir viver uma grande paixão. Isso só vai acontecer lá no Shakespeare, é só nessas grandes sacadas. E ela não poderia abandonar tudo isso para viver um grande amor, porque ela tinha muitas responsabilidades. E ele, por sua vez, jamais admitiria tomar um não. Né? É o verdadeiro céu, né? O cara. É o cara que tomou um fora e não conseguiu levar uma boa. Ok. Como assim? Eu, um deus do sonho, vou tomar um fora? Jamais. Então veja que
traz muito essa condição também, né? E aí ele chega lá no castelo do Lúcifer, né? Chega lá na grande discussão e ele já sabe que ele não pode tomar a força, né? Ele já sabe disso, ele sabe que ele não pode com o Lúcifer. Faço aqui talvez a minha maior crítica à série do Sandman. Fernando, mas que trocaram lá, né? Colocaram uma personagem feminina fazendo o Lúcifer, que entregou com maestria o que a gente precisava do personagem. Mas eu confesso que eu sonhei em ver o Lúcifer da outra série aparecendo ali. Eu sonhei com isso. Fernando, mas a outra série do Lúcifer lá nem tem nada a ver com a história em quadrinho. Mas a gente assistiu, é o mesmo personagem, a gente tava com essa expectativa, né? Dito isso, tem lá o grande embate, né? Que na revista em quadrinho ele vai combater o próprio demônio, tá com uma parada. E ali na série eles fizeram esse interveio para fazer a grande batalha entre Sandman e Lúcifer. Antes de deixar o Gustavo dar aí a opinião, porque aqui vai filosofia até umas horas agora, eu ouvi muita gente comentando que ficou meio frustrado com a batalha, né? Sandman e Lúcifer. E eu realmente acredito que são os fãs do Dragon Ball que ficaram frustrados, porque não dá pra imaginar dois deuses daquele potencial, daquele tamanho, duelando. Explode, acaba o universo, tá? Se o Lúcifer fosse sair na mão com o Sandman. Então, o Gaiman, acredito eu que até entendendo, né, o tamanho desses dois personagens, ele faz ali aquela batalha filosófica que é inacreditável. É um deleite pra todas as pessoas, né, Gustavo? E entrando aqui já nessa ideia filosófica do inferno, né? Quando a gente fala da personificação, por exemplo, a gente fala de transformar um sentimento, um deus em um humano, aí que a gente vai entendendo essa briga que não foi uma briga de murro, né? Tipo assim, né? Foi uma briga filosófica, de ideia. Quando a gente para pra pensar desde lá de trás, na construção de ideia, de personificação desses deuses, a gente fala de que realmente eles viam o sentimento, não conseguia ver o que é amor. Amor é Eros, mas quem que é Eros? Eros é uma criança, então amor inocente tinha essa construção para ficar mais acessível. E talvez por isso que a briga deles não foi uma briga física, foi uma briga de ideias, porque se eles são Lúcifer, o sonho, desespero, todos esses são ideias, são sentimentos, o único campo que eles podem batalhar é esse, né? Aquela briga interna, de desespero, de será que eu consigo, será que vai dar certo, acho que não, puta, regra externa, não dá, olha só, essa briga mental mesmo, né? E foi a puta briga dos caras. Eu olhando, eu achei que ia ser uma treta e que o Sandman ia tomar um pau bonito mesmo, que ele, eu falei, esse cara é louco, além de tudo. Sonho é uma coisa realmente maluca, né? Utópica. E você vê que, na verdade, o sonho ganha até do maior simbolismo de destruição do mundo, que é o Anjo da Luz. E é engraçado que fala que Morningstar, né, a Estrela da Manhã, é uma arma também, né? Tipo uma massa medieval, com aquelas pontas assim. E era a arma mais assim, os caras que pegavam eram os caras que espada e escudo, não, eu vou com isso aqui, ó. E esmagalhavam a cabeça, né? Então é uma arma já desde... E acho que assim, né, não faria sentido, porque é o personagem principal da série, o Sandman vencer o Lúcifer de outra forma que não fosse um embate de ideias. Porque é importante deixar claro, né, que quando a gente fala de Lúcifer e Estrela da Manhã, a gente não tá falando, é claro que tem uma conotação com o Lúcifer, mas é o Lúcifer personagem da própria DC Comics, né? Ele é um personagem da DC. Terceiro ou segundo personagem mais poderoso da DC Comics. Vamos lembrar lá que estamos falando de Superman, né? De Adão Negro, de Capitão Marvel. A gente tá falando desses caras e eles não chegam nem perto do poder do Lúcifer Estrela da Manhã. Ele e o Miguel, né? São os dois personagens mais fortes abaixo do Presença, que é o Deus, né? É o pai dos dois, ele é o Deus do DC Comics. Então, entenda, tá tendo uma apresentação onde um personagem muito importante, muito poderoso, porque o Sandman é muito poderoso, mas ele tá ali no embate com um cara que jamais ele conseguiria bater de frente com aquele cara. Não tem como. Não tem como nenhum outro personagem do DC que não seja o Miguel Demiurgo ou o próprio Presença bater de frente com aquela mina ali. Não tem como. Mediante a essa questão, você já cogita, tira de lógica qualquer possibilidade dele sair na mão.
Porque não tem como bater de frente com aquele cara, a não ser que seja daquela forma. E aí, né, a grande sacada da esperança ser sempre a última que morre. Como é que você mata a esperança de alguém? Que eu acho que tem uma mensagem por trás muito séria, porque tem uma forma de você matar a esperança de alguém: matando o sonho. Ou seja, se você não mata o sonho de alguém, você não mata a esperança, e vem daí toda a imortalidade do sonho, sacou? Por isso, quando ele saca essa carta, e aí tem lá aquela parada do médico por mim falando: vamos, porra, você é o sonho, você não pode morrer. Achei isso meio desnecessário, né? É um Deus que não precisa de que alguém fale isso pra ele, mas tudo bem, dá pra aqui fazer uma vista grossa. Mas quando ele saca essa cartada do eu sou a esperança, o desespero na cara do Lúcifer é claro, né? Ele muda a sua feição e fala assim: oh Deus, não dá pra matar, não dá pra pensar em algo que vença com a esperança. Talvez se ele tivesse dito: sou um político brasileiro, tivesse dado pra matar a esperança. Talvez essa era uma alternativa. Mas como, né, a série não é brasileira, não dá pra ele sacar essa carta. Que não morre, né? O político brasileiro não morre, não morre. Exato, né? Se ele não dava pra ele sacar essa carta, sou um político brasileiro. Pronto, acabava com a esperança. Mas como não dava pra puxar essa carta, né? Você tem a vitória do Sandman ali com muita maestria sobre esse embate filosófico. Falando sobre essa questão, por exemplo, da busca e tudo mais, né, do sonho, do objetivo. Muita gente fala pra mim, que às vezes eu pergunto pros pacientes até: mas qual que é o seu objetivo na vida? O que você tá buscando? Você acorda do seu dia e você tá almejando o quê? A maior parte fala: nada. Como nada, irmão? Você acordou da cama, você levantou da cama, pegou trânsito pra caralho, pegou frio, pegou calor, teve que andar, deve ter batido o pé em algum lugar, não tinha o que você queira comer de manhã, teve que comer correndo. Você não tá buscando nada, tá fazendo tudo isso. O sonho, quando ele se perde, de fato parece que a esperança também se perde. De uma manhã diferente, eles perguntam: mas o que você tá buscando de diferente? Fala: que diferente? Não é tudo igual? Eu acordo, ir trabalhar, entrar nessa rotina mecânica, voltar pra casa, é isso, não é? Você fala: talvez não, né? Talvez tenha outros objetivos, sonhos até inalcançáveis mesmo. Eu falo que a gente pode sonhar em ter uma Ferrari, mas a gente comprou um Fusquinha, porque o que incentivou a comprar um carro foi sonhar a Ferrari. Então não é que eu quero ter a Ferrari mesmo, brincar: eu quero casar com a Marilyn Monroe. Não é casar com a Marilyn Monroe, mas é uma ideia de que me move a conhecer pessoas, a buscar outras coisas. De fato, quando a gente fala dessa morte do sonho, e na realidade que a gente traz hoje, parece que esse sonho ele se esvai mesmo. Ele se perde diante de toda aquela busca que a gente falou lá atrás, dos itens, do status, da fama, da grana. O sonho morre. Porque meu sonho é ficar rico. Eu acho engraçado. Vocês falam: eu busco dinheiro. Fala: mas eu nunca vi você tirar foto, por exemplo, de uma mala cheia de dinheiro. Eu já vi você tirar foto do celular que você comprou, da viagem que você fez, da roupa que você... Do dinheiro eu nunca vi. Porque se você atrás do dinheiro, era ele que você ia catar, parar no meio da sala, tirar uma foto, uma selfiezona. Ah, eu quero esse boneco aqui. Pô, legal, vou tirar foto do boneco. É ele que era o objeto. Dinheiro foi só a ponte, né? Mas daí ganha dinheiro, aí paga as contas, acabou o dinheiro, não tem mais nada, e o sonho. Então parece que realmente fica claro, por essa visão do Neil Gaiman, de que esse sonho ele se perde na nossa existência, e quando perde ele, a esperança se perde também. Eu particularmente, eu tenho comigo que nesse episódio do Lúcifer, o Gaiman deixa muito claro o porquê ele escolheu o sonho. Porque ele tinha 7 perpétuos para trabalhar, porque ele podia trabalhar com qualquer outro, né? E aí na saída o Lúcifer disse: quem disse que vou deixar você sair daqui? Eu tô com meu exército aqui, tá todo mundo aqui, você não vai sair daqui. Que poder você tem aqui no inferno? E aí vem a resposta mais maravilhosa e mais linda de todas. O que seria do inferno se todos os que estão aqui não sonhassem com o paraíso? Qual era o poder que você teria, né? Aqui, se eles não sonhassem com o paraíso. E aí é quase que ele soltar o microfone, né? Aquela cena do Don't dare to work. Solta o microfone e sai andando. E, mano, não tem como parar o cara. Lá na revista tem mais algumas questões, né? Ele traz o questionamento do Lúcifer não ser o rei do inferno porque ele quer. Ele é o rei do inferno porque Deus mandou. Mas teu pai que mandou você pra cá. Não foi meu pai? Ah, mas se ele ia estar no passado, no presente e no futuro, ele sabia tudo o que você ia fazer. Quem disse que a escolha sua é de livre-arbítrio? Né? Que é uma outra questão filosófica, mas a gente vai guardar para um outro momento que a gente está aqui fazendo, né? O arco da série. E futuramente eu tenho certeza que a gente vai ver essa volta do Sandman pro inferno. O arco é incrível, é inacreditável o arco todo, mas não vou dar spoiler. Eu tenho certeza que a série vai adaptar de todos os arcos do Sandman. Esse pra mim é o melhor.
que é a volta dele pro inferno. Se você que assistiu gostou de ver essa primeira, foi só uma palhinha do que tudo que o Sanji não pode fazer no inferno. Você vai amar o outro arco, que vai vir mais pra frente. E eu tenho muita fé de que essa série vai ter umas 10 temporadas. Eu tenho muita fé disso, então tá dando certo. E aí o Lucifer sai do inferno lá com o capacete. Eu nunca lembro o nome daquele. É do capacete. E aí ficou o último item, que é o Rubi, né, que tá lá com o John Dee. Conhecendo o Gustavo como conheço, sei que agora ele vai mostrar o auge do seu conhecimento, porque temos ali um laboratório humano, né? O que aconteceria se colocássemos alguns humanos no lugar com a porta fechada e deixássemos lá, tipo o Big Brother, mas com experimento científico? Então, e aí, Gu, o que você sentiu lá do John Dee? Vou começar pelo início da história dele, ali, início assim, quando ele entra no carro com a mulher lá, né? Inacreditável, inclusive. Mano, se eu tivesse alguém que desse uma carona e começasse a falar do jeito que ele falou, eu teria pego um caderninho e começado a fazer terapia ali mesmo. Foda-se, não vai pra lugar nenhum não, irmão. Pera aí, enquanto você me dá as informações que nós não sai daqui mais. Você não matar, fudeu. Porque ele começa a realmente demonstrar quem ele é. E aí ele começa a causar certo pânico. Você começa a ver uma reviravolta no personagem. Você fala, esse cara ele vai matar, esquartejar essa mulher junto com o cachorro. Nossa, certeza. Diga-se de passagem, o meu medo todo, e a gente mostra o quanto nós seres humanos somos ruins, né? O meu medo todo era do que ele ia fazer com o cachorro. Não tá ligando muito do que ele ia fazer com a mulher, mas com o cachorro eu estava bem preocupado. Tinha certeza absoluta que ele ia esquartejar os dois a qualquer momento. A qualquer momento ele ia falar, bate o carro agora, mandar o cachorro atacar a mulher, e aí ela atacar o cachorro. Só que dando um pulo lá pra frente, sim, ele dá um arco de que no final ele traz um outro personagem. De que ele é um personagem que na verdade ele entrega pra ela essa joia, porque ele já tem uma outra forma ali agora de ter o poder. E ele fala pra ela assim, meu, nem eu posso te matar agora. Então agora você tá tranquila, você tá segura. Mano, você passa com o cu na mão com um psicopata atrás de você no carro, pronto pra te enforcar, que falou que já matou alguém. E ele te dá um negócio e fala, fique em paz agora. Ninguém, nem eu, não precisa ter medo nem de mim mais. Esse cara dá um puta jump de um personagem pro outro, que ali eu já falei, caralho, esse cara é zica. E assim, né, temos aí mais uma pequena diferença dos quadrinhos. Os quadrinhos não é esse o final, não vou dar o spoiler, vai lá ler a revista. Mas não é assim que termina a história dela, mas eu achei isso incrível. E tem aí, talvez, a ideia de que a Rose, que ela chama Rose, né, a motorista lá que tava com o cachorro, de que ela vai voltar. Porque ela tá com o artefato mais foda da série até agora. As cenas, né, de quando alguém atira nele, ele tá com o barato e as pessoas explodem, pá, é incrível. Vale ressaltar também que o John Dee, lá no universo DC, ele é um vilãozão. Então, se você for ler a revista, saiba que é muito, infinitamente mais pesado do que foi na série. E na série já foi bem pesado. Na revista é muito pior, porque, enfim, é um vilão, né? O local onde ele tá preso lá no início, pra vocês que não leram a revista terem ideia, é o Asilo Arkham. Já dá pra dizer um pouco de quem é o cara. Ele tá preso no Asilo Arkham no começo, né? E depois no final ele volta pro Asilo Arkham. Você sabe que não é qualquer um que fica lá, né? É a prisão do Batman lá. Pinga pra baixo. O nível da galera lá é esse. Então, na revista é muito mais pesado. Deixa aqui a dica para que você leia esse arco depois. Sentir um pouquinho da diferença. É muito parecido, mas tem lá algumas diferenças. E aí começa a história com os personagens. Tem a garçonete, o chapeiro, o casal, a mina que brigou com a namorada, e o cara procurando trampo, e o próprio John Dee lá dentro do restaurante. Faço aqui uma margem aqui pra falar um pouquinho da série, que a mina que brigou com a namorada é namorada da mina do próximo arco, né? É namorada da Rose, da outra Rose, que vai aparecer no arco seguinte. Pra você que assistiu toda a série até o final da primeira temporada, você já sabe do que a gente tá falando. Pra quem tá no primeiro arco ainda não, fica tranquilo que aquela mina inclusive ela fala, deu um tapa nela, né, em dado momento. Ela bateu na outra personagem que vai aparecer mais pra frente. Eu digo esse passagem bem foda também. Mas enfim, vamos se manter aqui no arco. Vamos por partes pra analisar os personagens? Brincando aqui com esse cenário primeiro. Confessamos e sejamos sinceros por um momento, fingimos que a gente tá com a pedra dele e seremos bem sinceros agora. Se tivesse um poder,
Agora, você não sabe como ele funciona, você não testaria num lugar público? Eu acho, sendo bem sincero, não tenho a joia na minha mão agora. Mas sendo bem sincero, eu não testaria comigo sozinho. Porque eu ia querer ver o resultado. Aí tá a pesquisa, a gente tá acostumado com o rato do laboratório, né? Não tem mais, usa mais, mas nós usou. Nós sabe como que é a pegada. Você tem que ver, você tem que observar o que tá acontecendo. A matéria chama observacional, por sinal. Então achei que, na verdade, ele escolheu um, entre aspas, assim, parece meio psicopata falando, né? Mas ele escolheu um ótimo lugar pra testar a joia dele, o poder dele. E pessoas comuns do dia a dia comum. Um cara procurando trampo, uma mina que brigou com a mina dela, um casal ali que tem suas reviravoltas ali do porquê que eles estão juntos e tudo mais, a garçonete e o dono do estabelecimento. Pô, no dia a dia normal, você vai num restaurantezinho qualquer que você vai, num pubzinho, num barzinho de China, qualquer lugar desse, é o que você vai encontrar ali. Às vezes uns moradores de rua, uma galera tomando corote, comendo uma coxinha, é mais ou menos parecido. O primeiro personagem que eu acho que assim chamou mais a atenção logo de cara pra mim, por exemplo, foi a garçonete. Porque ela já demonstra já a certa carência que ela tem. Ela já começa a querer agradar e você percebe que é um outro nível de agrado, né, pras pessoas. Ela fala assim, eu que juntei eles, eu que fiz aquilo, eu que fiz aquilo. Parece que ela já tá numa busca desenfreada de um sonho que ela não busca mais. A esperança parece dela que já se foi, né? Brincando ali, encaixando alguns elos ali, eu achei top o celular deles, né? Você vê que é um filme já mais pro futuro, né? O celular que eles iam abrir, que tá caro pra caramba desse, hein? Mas quando a gente para pra analisar ali, por exemplo, alguns dos personagens que nem o próprio casal, em que na verdade é a mulher que é a chefe, e ela se envolve com o funcionário que é mais novo na empresa, só porque ele é um cara novão e tal, tem todo ali um ar mais assim, e na verdade a ideia dela é que ela tendo o status dela alto na empresa, ela ainda não supriu a satisfação dela de controle, de superioridade, se sentir bem no que ela tem. Sim, tem um dado momento que ela proíbe o cara de comer, né? O cara vai comer um hambúrguer e ela fala, não, você vai sair da sua dieta. É a história do controle, né? Ela é chefe dele e chefe do marido dela. E aí a garçonete que quer publicar um livro não publica, porque a vida, achei que o meu filho tá lá até mais tempo. A mina que brigou com a mina. Você percebe que tudo ali vai girando em torno de uma ideia, parece que total de certo controle, de certo desejo mais do que sonho. A gente falou do sonho ser algo alcançável, inalcançável até certo ponto, desejo ser algo a se alcançar, e parece que todos ali buscam o sonho no desejo. Então, se eu desejar esse objeto e eu tê-lo, eu terei meu sonho realizado. Se eu tiver que nem a garçonete, se ela tiver uma relação com o dono da loja, que depois saca que na verdade ele é namorado do filho dela, quando ela dorme. Então, quando almeja esse objeto e não alcança, a gente vai ter essa frustração. E aí que eu achei interessante o teste que ele foi fazendo. E quando você vai tirando a mentira do dia a dia, oi, tudo bem? Ah, tá tudo bem, beleza, suave. Você percebe que o desejo é um desejo diferentão, né? Fala, vai matar? Então vou matar todo mundo, mas vou matar com gosto. Vou serrar o dedo fora. Ah, você quer se relacionar? Vamos aqui na frente de todo mundo mesmo, foda-se. Você percebe que vai mudando esse limiar, né? Quando não tem o sonho, usando a psicanálise, né? O id, o ego, o superego, o impulso, as questões morais e minha autoestima. Meu, ali ele só tem o id, é só impulso. É suruba mesmo, foda-se, é assassinar mesmo, é só impulso animal. O sonho não tem, as visões de regra não tem autoestima do que me dá prazer, é só a busca desenfreada, né? E a quebra das estruturas sociais traz o caos, né? O recado é muito claro. É claro que o Gaiman trouxe ali uma pegada de o sonho é o que faz essa construção social acontecer e tal, porque era necessário para o contexto da série. Mas basicamente o recado foi esse: se a gente quebrar as amarras sociais que a gente tem, nós voltamos a ser animais. E aí é todo mundo pegando todo mundo matando todo mundo, sem impulso de entender. E aí quando a ficha cai de todo mundo, né, que eles falam pra ele, cara, é você que tá fazendo isso. Tem uma cena incrível que ele abre, pega um potão de sorvete, todo mundo se matando, ele comendo sorvete. Tipo, foda-se, né? Tá todo mundo se matando. E aí ele fala assim, é porque vocês não estão prontos pra ver. Talvez vocês precisem ir mais longe para você poder ver e entender o que é não ter as estruturas, não ter as mentiras. Aí mostra o cara se cortando, a mina queima todo o braço, o casal lá começa a enfiar as paradas na mão. É a exacerbação dessa quebra de estrutura social
pra alcançar um objetivo, né? E de novo tem lá aquela grande sacada do Gaiman, eu falo sempre, o Gaiman é um gênio, né? Ele faz toda essa quebra na busca de um objetivo que é sonhar e enxergar o mundo como ele deve ser. Porque mesmo que fosse um mundo sem estruturas sociais, ainda assim era o sonho do John Dee, um mundo onde as pessoas não mentissem, onde as pessoas vivessem a verdade. Mas ele não é necessário, porque ele já sabe o que ele quer. Ele já tem o sonho dele. O sonho dele, do psicopata ali, é mais claro do que de todos os outros seres que vivenciam o dia a dia. Pô, a pessoa que tá ali tem seu estabelecimento. Pô, a pessoa que quer, sei lá, tem um cargo X, mas quer ter um outro cargo. O casal ali, o menino buscando trampo na empresa mais top. Mas parece que assim, ele já tem o sonho claro dele. Ninguém ali tem um sonho tão claro. Até o menino que tá buscando trampo, ele parece que tá meio assim. Mas será que posso conversar? Pô, se fosse eu, tivesse que falar agora, sei lá, o dono da Globo, pra fazer uma reportagem com um psicólogo, eu ia puxar a camisa do cara. A força, falei, irmãozinho, cheguei, vem cá. Vem conheceu aqui, vem aqui. 5 minutos da palavra do Gustavo, vem cá. Mas o cara se percebe que o sonho de todo mundo ali é um sonho já quebrado, as questões morais quebraram. E o único que realmente tem um sonho real, claro, é o psicopata. Eles falam, caralho, né, velho? Como assim, né? Exato, e aí é o que veja, o Rubi o único sonho alcançado ali dentro dessa micro sociedade é o sonho do psicopata. Todo mundo se mata. É o sonho dele. O sonho dele foi alcançado. E aí quando o Sandman chega, né, ele dá aquela lição de moral que a gente já esperava, que, mano, olha a merda que tu fez. Tu tirou tudo que tinha de todo mundo, você tirou todo o que sobrou. Mas eram mentiras, né? Ele chega a falar. Ele falou, não eram mentiras, eram sonhos, eram perspectivas, eram objetivos, eram coisas que precisavam ser alcançadas, e era através da vontade de alcançar essas paradas que os caras saíam da cama todo dia. Eles viviam para isso, então logo o sonho é de extrema importância. E a gente traz isso pra nossa vida nos atendimentos, seja em sala de aula, a gente trabalha isso o tempo todo, eu particularmente sou professor de projeto de vida. Né? Tem uma coisa que eu trabalho com os meus alunos mano, você sonha com algo? Sonho. Então, mas qual é o caminho que você vai percorrer para chegar nessa parada? Eu falo sempre para meus alunos sempre que sonho só vale a pena ser sonhado se ele puder ser realizado. Se ele não puder ser realizado, a energia gasta à toa. Sacou? E o Sandman, ele traz exatamente essa questão, esse ponto. Mano, você tirou o sonho das pessoas e o que sobrou foi barbárie. Só que sobra é o lado animal. Né? Brincando até com a ideia do... E aí, tudo bom? Tudo bem. É uma ideia, querendo ou não, inconsciente nosso talvez, mas de querer que tudo realmente esteja bem. Porque imagina, se todo mundo realmente não falasse que tá tudo bem, aí você ia parar na rua, além da pessoa, por exemplo, se jogar ali e falar um monte, ela falar, que bosta, que tudo bem o caralho. E aí ia chegar uma hora que você ia falar, nossa, como as pessoas são grossas, como as pessoas são chatas, são ruins. Porque elas perderam a vontade, perderam o sonho de buscar algo melhor. Oi, tudo bem, é a maior mentira que a gente fala que existe no universo, né? Mas ela é uma busca desenfreada por, querendo ou não, espero que possa ter algo melhor hoje. Puta, acordei, deu tudo errado e tal, mas espero que chegue em casa, pô, pelo menos tem um banho quente pra tomar. Eu espero que a esperança realmente é a última que morre, né? Que ela leva a esse sonho, né? Ia ser muito, realmente, sem graça. E não falo nem pela questão do psicopata. Pra mim, um psicopata no consultório, eu falo que eu espero até hoje. Pode dar meu cartão aí, tá? Se alguém conhecer algum, manda meu cartão aí. Gustavo, vai estar na legenda aí na descrição, pode passar. Mas, apesar desse desejo, brincando assim, não é a ideia só de todo mundo ia se matar. Mas a ideia é que todo mundo ia tratar o outro ser humano de uma forma muito distante. Pior do que aconteceu na pandemia, né? Que houve o processo de ter o receio do outro, ter um distanciamento. Eu vi um senhorzinho passar por cima de um cara uma vez andando assim, como se fosse um saco de lixo. É uma distância que acontece. E você começa a criar pequenos isolamentos, pequenos grupos, e aí ferra com tudo mesmo. E eu nem vou aqui entrar na seara da gente trazer isso pra vida real e dizer que as pessoas não querem mais socializar depois da pandemia, né? É o home office. O home office é isso. A galera não quer voltar para as empresas, a galera quer ficar presa no seu mundinho, vivendo só ali, mas aí é uma outra parada para outro episódio. Mas eu acho que traz muito disso, né? Esses episódios, né? Eu acho que são... Esse é o quarto ou é o quinto episódio? Acho que é o quinto episódio esse, lá do John Dee. E aí no final o Sandman recupera o Rubi. Mas ele traz, sutilmente em todos os episódios,
mostrando a importância desse personagem que tá sendo apresentado. Cara, o sonho é 50% da parada, tá ligado? E praticamente ele te disse isso em todos os episódios. Ó, se todo mundo tiver a possibilidade de viver o sonho, ninguém vive a realidade, né? E ele mostra isso lá desde o primeiro episódio, quando as pessoas começam a dormir e não acordar mais, ou as pessoas começam a não dormir mais por não ter ele, ou quão ele é importante. Mas aí você olha assim, ah, tá, a menina dormiu lá, a menininha pequenininha, que o pai vai tentar acordar, e ela dormiu. Você fala assim, ah, tá, beleza, dormiu a vida toda. Mas lá pra frente vai vir todos esses impactos, e aí ele entrega no final desse episódio do Ruby, mano, é a entrega do ápice de dizer assim, velho, se não tiver o sonho, nós somos animais. É o que nos diferencia, que é a grande sacada pra mim da série, de dizer assim, ó, sem o sonho, nós não somos seres humanos, nós somos só mais uma espécie no reino animal, que é o que acontece dentro do restaurante. Acontece exatamente isso. São animais aleatórios dentro de um ambiente, né? Pra mim isso fica muito nítido, fica muito claro. Brincando até da questão dos limites, né? Do incentivo, né? A gente tá falando que o sonho, o personagem sonho, ele traz o lado bacana do sonho e o lado ruim do sonho. Entendemos que a gente dorme uma parte do nosso dia só, né? A gente dormir o dia inteiro é considerado uma fuga da realidade. Consequentemente, se eu só durmo e não construo aquele meu agora, não construo um passo pro meu sonho, todas as minhas químicas baixam, eu entro em estado depressivo, ou vou ficar muito ansioso por não ter o agora a segurança e vou focar no futuro, se ainda houver esperança. Então é importante que haja parte desse sonho real acontecendo, tanto o sonho de dormir mesmo, quanto o sonho de ter um objeto a se alcançar, mas que também haja outros momentos e outras perspectivas da mesma vida, né? Em que se eu tenho o acordar, eu tenho o dormir. Eu tenho sonhar, eu tenho estar ali lúcido, por exemplo. Se eu tô buscando o meu objetivo, também tenho que buscar outros momentos de prazer diferente, outras coisas a fazer. E que essa talvez seja uma construção, e aí fala que a construção de vida é de cada um, né, individual, mas, entre aspas, uma construção de vida humana. Porque o humano ele tem que se relacionar socialmente, ele tem que ter buscas, ele tem que ter culturas, ouvir a música que ele gosta, ele tem que buscar o sonho dele, mas também tem que enfrentar as mazelas da vida. Vai ter morte, vai ter desgraça, vai ter um monte de coisa ruim. Ele sabe disso, né? Então tem que ter todo esse incentivo, e deixo aqui como psicólogos também que somos esse incentivo aí, de que é importante ter esse sonhar, esse almejar um objeto, mas também é importante saber que tem os lados ruins da vida e a gente tem que enfrentá-los de alguma forma, né? Eu acho que são entregas, né? Eu acho que são a série entrega paradas que vão causar essa percepção, né? E acho que essa primeira temporada ela vai entregar isso. É uma parada muito séria o que a gente tá falando aqui, né? Eu acho que isso é uma questão que fica muito clara. E aí nós vamos pro último episódio, né? Falamos aqui, já estamos aí com 1 hora de episódio. Tá indo bem, né? A gente tá empolgado. E aí vamos pro último episódio, que de todos é o mais filosófico de todos. Começo aqui dizendo que esse episódio ele entrega o Sandman da mesma forma que ele entregou vários outros personagens na série toda. Desmotivados, buscando uma motivação. E cara, a cena dele sentado jogando pão pros pombos, tá ligado? Tipo, é um deus. Ele é um deus. E ele tá sentado jogando pão pros pombos, né? E aí chega aquela outra personagem tocando ideia com ele e fala assim, você sabe que o Master vai conseguir explodir um pombo, né? Sei que aí você fala assim, o que é essa mina, velho? Né? Eu sei que você, com toda a sua simbologia, o Gustavo gosta muito de simbologia, você ganhou na hora que ela chegou com o colarzão, você ganhou. Eu tinha lido os quadrinhos, ganhei também, mas assisti com a minha esposa, que não tinha assistido, e ela não se ligou quem que era. A hora que ela ganhou, quem ela falou, mano, não acredito. Que essa personagem tá sendo entregue assim, num diálogo do tipo, o máximo que você vai conseguir é explodir um pombo. Eu achei isso de uma simplicidade, de uma elegância, porque ele podia ter entregado esse personagem de 50 milhões de formas diferentes. É o personagem. Acho que depois do Lucifer na série, é o personagem, e do próprio Sandman, óbvio, é o personagem mais emblemático que ele tinha que entregar. E ele entrega uma fala de tipo, você tá ligado que você vai explodir um pombo. Eu achei que... Eu, na verdade, ganhei na cena, na verdade, pela Anki. Porque ela tá com uma cruzinha, né? Egípcia.
Apesar de toda a simbologia desses deuses permear lá, a ideia dos greco-romanos e tudo mais, quando a gente para pra analisar até a mitologia egípcia, por exemplo, existiu uma época que a Grécia tomou uma parte do Egito. E alguns deuses vieram caracterizados para eles, né? Tem até um nome, acho que é helenístico, né? Que é essa mudança, né? De tradução, vamos dizer assim. E ela é um símbolo que remete a uma coisa até mais antiga do que os greco-romanos, né? Algo mais misterioso, que são os egípcios, né? Os greco-romanos tinham os filós, blá blá, os egípcios era... Os faraós que era a reencarnação de um deus. Foda-se. Tinha uma mulher que achava que ela era a reencarnação de uma deusa. Ela falou, então eu sou tão foda que eu devo ser. E ela acreditou que era. É outra pegada, é mais misterioso, né? A autoestima dos egípcios é uma coisa inexplicável na história, né? E a maior brisa é que assim, todo mundo não tinha cabelo, barba, cílios, sobrancelha, nada. Então todos eles ficavam mais semelhantes. O que nos difere às vezes é a nossa estrutura aqui, a barba, né? Os cabelinhos, eu tava com um cara morador de rua, acharam eu na rua e me fizeram, né? Uma mudança. Eles não. E acho que o que mudava mesmo era a autoestima, né? Porque, pô, os caras deviam ter uma autoestima de 5 milhões. Era Nietzsche, pra eles não era na hora. Demorei 1 hora hoje, hein? Pra eles não era nada. Mas foi aí que eu ganhei essa cena da morte, por exemplo. Que essa era a figura da morte. E o mais brisa, já tá fazendo o link aqui, pra jogar a fala pra você também, Fer, é que ela é o ser mais de paz que existe em todos eles, mais do que o próprio sonho. Ela é o símbolo da paz. Exatamente. Ele entrega de uma forma que você não espera. A representação da morte em todas as mídias que a gente tem é da foice, aquele capuz, sabe? É a representação de algo ruim. E, mano, ela chega numa paz de espírito e dando uma comida de rabo gigantesca nele. Mano, você é o mais babaca de todos. Cara, você tá aí, vai ficar chorando aí, até quando? Porque o seu joguinho... A fala que ela usa é incrível, ela fala assim, o seu joguinho acabou e você vai ficar aí reclamando, é sério, com a eternidade toda pela frente, com um monte de parada pra gente fazer, e você tá aí alimentando o pombo com essa cara de bosta, tá ligado? É uma coisa... E veja, né, a motivação vindo do elemento menos motivacional possível. Né? E, de novo, Neil Gaiman, ele tá além de todas as paradas. Porque nem no meu ápice da minha ideia mais incrível eu imaginaria a morte sendo um agente motivacional pra trocar ideia. Que tudo bem, você pode usar a morte de motivação. Nossa, você tem que viver porque um dia você vai morrer. Ela não faz essa linha. Ela faz a linha de, mano, para de chorar, velho. Tá ligado? É quase um tapa na orelha dele, né? E de uma simplicidade, aí o cara vem, com ela segura a bola, ela fala, não, irmão, a gente vai se ver, já fica tranquilo, o cara cantando ela, pá, é incrível, sabe? É incrível. Fazer realmente aquele tapa de tipo assim, a morte vindo te dar um tapa e falar, irmão, você não tá morto? Vai viver? Ela traz uma ideia de que ela sabe muito o que tá acontecendo, ela sabe o que vai acontecer com todo mundo. E ela dá uma importância, que nem você falou da morte, né? O último estágio do luto é a morte, é quando as pessoas... Hoje já não se faz mais esse vestir de preto, né? Mas quando a pessoa começava a se tocar e falava, irmão, eu tô vivo, vou voltar a vestir a sopa que eu uso. É a ideia de que a morte mostra pra mim o quão vivo eu tenho que ficar. Só que o Sandman, ele cai naquela brisa do... Eu vou me transformar naquilo que eu mais odeio? Porque tudo que ele tá odiando por um momento é toda aquela vingança, a galera prendeu ele e tal, tirou tudo dele, como os seres humanos que estão atrás dele, de fato atrás da morte na verdade, pensaram. Primeiro cara, pô, perdi meu filho, era tudo que eu tinha. Todo mundo sempre perdeu alguma coisa e quando ele perde, ele entra na mesma ideia, de que quando ele alcança, acabou. Eu vou ser milionário. Aí, legal, alcancei aqui, o que já era meu antes, então não é nada novo, isso que é o mais da hora. Fosse novo, né? Não, mas é a mesma coisa. Ele cai de novo no mesmo ciclo. E fala, e aí? E agora? Eu sou quem? Aí ele destrói quem ele é, parece. Ele volta a ser o mesmo ser, com os mesmos itens, só que diferente daquele. Por quê, né? É uma construção que é inacreditável. E aí ela vem com toda essa sacada, né? Eu acho incrível que eles saem pra caminhar. E aí ela tira a bota, porque ela quer sentir o chão, ela pega uma maçã e fala, nossa, que maçã deliciosa, né? O quanto ela curte todos os momentos, até por ela ser a significação do isso vai acabar.
Então eu preciso curtir toda essa parada. E aí vem a primeira cena que eu acho que algumas pessoas só entenderam de quem é que tava ali, a hora que chega lá pro velhinho, né? Que, cara, o coração quase partiu, né? Ela chega, não, continua, não, mas esse cara, eu não posso continuar porque ele não escreveu o final e não sei o quê. E a hora que ele saca quem ela fala, você sabe quem eu sou? E ele fala, posso fazer uma oração? E, cara, é lindo o respeito, tá ligado? Eu achei que, de novo, a genialidade do Neil Gaiman, nesse ponto, que ele faz a oração lá, hebraica, né? Que ele é um judeu. E aí ele fala assim, meu pai dizia que para entrar no céu a gente precisa fazer essa oração. E agora eu vou pro céu? Ele pergunta ali a resposta de uma simplicidade incrível, sem ofensa de religião, sem nada. Você vai descobrir. É isso. E transmite uma paz. Cara, de verdade, eu terminei de assistir a série com uma percepção totalmente diferente. Pensando comigo, mano, que isso tinha que ser verdade, tá ligado? Essa parada tinha que ser assim, com essa tranquilidade, com essa clareza que ela entrega pro cara. Você vai descobrir, relaxa, fica tranquilo, você vai saber, você sabe pra onde, você vai descobrir pra onde você tá indo. E ó, não é você tá indo pro céu, ou você tá indo pro inferno, não, é você vai descobrir. Pra mim foi um sentimento de continuidade na parada. Porque se ela fala ali, você vai pro céu, acabou a história do cara. Acabou. Ó, vivi a vida toda pra ir pro céu, fiz a oração que meu pai mandou, agora eu vou pro céu. Não, é uma continuidade. Você precisa continuar pra você descobrir se é ou se não é. Dizendo de certa forma que a morte não é o fim. Sem trazer nenhum contexto religioso. Essa é a parte mais incrível. Porque religiosamente falando, eu consigo te explicar N formas. Mas sem trazer nenhum conceito religioso, só com a ciência, eu não consigo te dizer. E ele entrega isso pra gente de graça. Você vai descobrir. A ideia de que até na morte a gente tem que ter uma busca própria, né? Que o meu paraíso, ou que eu quero viver a minha própria busca, o meu próprio sonho, o meu próprio objetivo, e que ele não deve acabar. Porque nossa vida pode acabar, mas nossa vontade, nosso desejo, nosso sonho, nosso objetivo, a busca por alguma coisa além do que nós temos até agora não pode acabar. E até na morte ela traz isso. Não, continua buscando, calma aí que você vai descobrir, porque você vai buscar, né? Você quer saber, né? Então você vai, a hora que você estiver lá, você vai buscar mais. Então essa busca, ela realmente mostra ali até a morte, parece que me trouxe a sensação de que não é o desejo, não é o sonho que morre, mas nós morremos antes mesmo de morrer, né? A gente morre quando a gente para de buscar, quando a gente para de entender, pô, vou buscar, aí citando Freud, né, quando ele fala do mal-estar na cultura, né? Pô, a gente vai buscar o que a cultura manda, não o meu sonho, o meu objetivo. Por isso que parece que todo mundo é confuso, não quer buscar. Você quer ser o quê? Ah, sei lá, quero ser alguma coisa que dá dinheiro. Quero ser, sei lá, jogador de futebol, porque eu vi que dá dinheiro. Mas quantos jogadores de futebol não trabalham pra chegar ali e ter o dinheiro mesmo, né? Mas traz uma ideia diferente, né? Traz que a cultura manda eu ter dinheiro mais rápido. A cultura manda eu ter isso aqui. Não é o meu sonho, não é meu objetivo. A ideia é a pessoa se morre antes. Ela se morre não, né? Ela morre antes. Eu achei a entrega de uma sensação maravilhosa. Ela busca vários pessoas diferentes. Tem a usuária de droga que ela busca. E aí ela busca a criancinha, irmão. Tá ligado? E aí ela pega o nenenzinho no colo. E aí você percebe que ela tá trocando ideia, né? Porque ela fala assim, é só isso mesmo. Tipo, parece que ele questionou. Pô, mas já, mano? Eu acabei de chegar. Não, era só... A sua história era só essa mesmo. Agora você vai continuar e vai buscar outras paradas. E aí tem, de todas as mortes, pra mim a mais incrível foi a do cara no lago, né? Que é recém-casado. O cara tinha acabado de casar. E aí a hora que ela questiona ele, ele fala assim, mas mano, eu preciso entregar as passagens que estão no meu celular. Tipo, né? Olha a grandiosidade do que tá acontecendo. Sua existência aqui nesse plano, nessa parada acabou. E a preocupação trivial, mas como é que ela vai conseguir a passagem do celular? A passagem ela vai se virar, seu tempo acabou. Só vem comigo, vamos aí e tal. E nesse processo ela vai mostrando pro Sandman que
o trabalho, e ela fala isso durante muito tempo, eu fiquei puta com esse trampo. Ela fala, eu acho lindo. Mas aí eu entendi que eu nunca tô sozinha, porque sou eu quem dou a mão pra eles na hora que eles mais precisam. Eu sou a mais importante de todos, porque nesse momento ele tá sozinho. E aí, pra ele não se sentir sozinho, tô eu aqui. Sou eu que faço. Eu acho incrível. Fala na hora da usuária de droga, não é? Se não me engano. Aquela cena achei foda. Porque, mano, é um usuário de droga tratado, tipo, a nada na sociedade. E é justo na hora que ela lança o fato de que não, eu não tô sozinha. Eles têm que me dar a mão também. Então ela trata todo mundo de uma forma muito importante. Do bebezinho. É diversidade. É diversidade. Ela trata todo mundo igual. Igual. A ideia do bebezinho, que nem pra morte, que é um ser também perpétuo. Pra ele é um tempo de uma criança e o nosso tempo, pra ele acho que dá na mesa. Muda de 5 minutos pra 1 hora, né? Tipo assim. E me dá a impressão quando ela falou que, tipo assim, é só isso mesmo, e que a nossa vida, no geral, ela é curta. E que nós devemos viver de uma forma, assim, de aproveitar, de viver inocente, né? De viver de uma forma mais pura, assim, que vai acabar. E relacionando nosso tempo com o deles, realmente a gente vive o mesmo tempo de um bebê, né? Bem curto, né? É bem essa pegada. E aí ela vai entregando tudo isso, essa simplicidade, essa felicidade no que ela tá fazendo, que é o despertou o celular, acordei feliz, é a morte. A morte é a representação disso, né? Do eu sou feliz no trampo que eu faço. E porra, meu trampo é uma bosta, mas, mano, eu sou muito feliz nesse trampo que eu faço. Ela é essa representação, ela entrega isso pra gente. Mano, não importa. Tá, eu fiquei puta durante o tempo, mas eu entendi a importância do que eu faço e aí eu passei a ser feliz, a estar contente com o que eu tô fazendo. Que é exatamente a busca que a gente faz com todos os pacientes dentro do consultório, né? Explicar pra ele que ele precisa desse tipo de sensação. Eu acho que é uma entrega incrível e aí mostra a construção do aprendizado do Sandman lá na história do cara da taverna, né? Que eu acho que é o final do arco já, a entrega do arco. Esse arco vai terminar no momento em que ele vai descobrir um pouco mais da humanidade dele, mas contando a história através do cara lá que eu achei incrível. Teve uma percepção assim também? Só pra fechar um pouquinho, até a morte fala pra gente ter coisas simples. Então aprenda a tocar um violino, um instrumento novo, vai pisar na grama, vai comer uma maçã e saboreia ela, vai viver a vida de uma forma em que você possa saborear as pequenas coisas, que se até a morte pode ser tão calma e aproveitar, porque nós não, né? Agora, na história lá da taverna, que ele fala pro cara, não, eu vou falar pra ele que ele vai ser imortal, assim, daqui 100 anos eu volto a trocar ideia. Esse cara mostra o looping que é a humanidade, né? Demais. E eu acho que até um pouco além disso, ele mostra o quanto a morte já vinha ensinando pro Sandman há 500, 600 anos, ela já tava tendo uma pra ele. Mano, não é. A hora que eles entram e ela pega a cerveja e é horrível, e ela toma a cerveja, ele fala não sei o que. Toma sua cerveja, mano. Tá ligado? Toma esse bagulho aí. Para de ser chorão e reclamão. Toma cerveja, observa as pessoas, conversa. Mano, é muito terapêutico, né? Se tem um personagem até hoje que representou a nossa profissão dentro de uma série, esse personagem é a morte, tá ligado? Sandman, ela traz exatamente isso. O tempo todo do contato dela com ele é um processo terapêutico, onde ele precisa descobrir o insight que ele precisa ter para ter uma vida melhor. Daquela que fala, ela fala meio que por entre linhas, sai andando e fala, se vira aí, ó. Vai lá, tô olhando aqui, hein, vai lá. Psicanalista total. Eu fiquei com a impressão, né, quando eu li a revista eu já tinha tido essa impressão, de que ela sabia qual era o final da história com o ser humano. Ela já sabia. Mano, ela busca seres humanos que morrem o tempo todo. Ela sabe todo o sentimento que os seres humanos têm quanto a isso. Aí ele fala assim, vamos dar imortalidade pra ver o que acontece. Você vê que ela dá até uma risadinha assim de... É claro que ele vai ficar feliz. Você dá isso pra ele. E aí ele passa, né, 600 anos buscando que o cara fala assim, eu quero morrer. E ele se frustra de 100 em 100 anos, né? Mas na hora que o cara volta, obviamente, a gente entende, né? Primeiro o cara vai voltar ricão, porque você vai falar, mano, se eu vivi 100 anos aqui, já sei como que é a jogada da vida, sei as ações que ganha mais, beleza, você vai ficar ricão. Aí ele fica muito mais ricão, aí ele fica pobre para um caralho. E aí ele fala, e agora? Ele fala, você tá maluco? Eu quero continuar vivo, porra, porque eu já fiquei rico lá, você tá tirando. E eu fiquei... O Sandman, ele tinha certeza que a resposta ali era eu quero morrer. Tinha morrido a mulher dele, o filho dele. Tinha morrido... Ele tinha perdido toda a grana. Agora ele quer morrer. Você é louco,
Por que eu ia querer ser comido por verme? Não existe vida ruim que me faça querer não viver. É a sacada do instinto humano, né? Que a gente na psicologia vai dizer que o suicida, ele só vai cometer o suicídio mediante um transtorno. Você em plenas faculdades mentais, você se mata. Porque essa é a pegada do ser humano, é o nosso instinto, é estar vivo o tempo todo. A não ser que você tenha um transtorno. Aí vem o suicídio. Já aqui falando sobre Setembro Amarelo, estamos fechando setembro aí. Mas o suicídio, ele é a base de um transtorno. E a prova tá ali, o cara tava no fundo do poço. Ele tinha perdido tudo, ele era um morador de rua e, mano, não quero morrer. Não quero. E aí o Sandman volta 100 anos depois, ele tá rico de novo, né? Que é quando aparece a Joana Constantine. E tem uma parte do diálogo que eu achei incrível, que o cara fala assim, eu tô aí lidando com escravos, né? Navegação, levando escravos pra América. E o Sandman vira pra ele e fala assim, eu te dei o direito da escolha e agora você tá tirando de outras pessoas, cuzão? É isso mesmo, né? Aí foi sacada. Vou fazer uma brincadeira aqui, né, do impulso de vida e impulso de morte, né? Freud, né, e Klein e tudo mais. Sei o bom e sei o ruim. Eles falam sempre que o desejo de destruição tá junto com o desejo de viver. E aí, brincando até com a ideia do suicida, porém, ele sempre deixa uma carta, ele sempre tem uma tendência a querer buscar uma espécie de vida. Quando a gente fala do sonho, por exemplo, quando se perde o sonho, a gente fala que até que a gente pode morrer antes de realmente morrer. Então quando a gente fala dessa relação de vida e morte, a gente não tá falando só de uma vida física, né, que é assim, ou espiritual, mas de uma busca, de que na minha vida eu tenho que ter os meus motivos, os meus objetivos, os meus sonhos, mas tem que entender também que existe o lado da morte, de vários processos, né, vou perder muita coisa, eu vou morrer, outras pessoas vão morrer, eu vou ficar doente, e isso tem que ser vivido. Mas também tem que ser vivido o lado positivo da busca, né, do desejo e tudo mais. Sempre há esse impulso, segundo Freud, por exemplo, lá do id, por exemplo, de eu viver e morrer ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pessoas se relacionam e falam assim, mano, eu amo minha mina, mas se eu largar dela, ou meu menino, mas se eu largar deles, eu vou me sentir muito mal, vou sentir que eu morri. Sempre há essa tendência de saber, Klein fala, né, que o seio bom e o seio ruim, a criança ela ama o seio porque amamenta e odeia porque não é dela. Sempre tem esses dois sentimentos de me impulsionar para a vida e ao mesmo tempo para a morte. E aí se eu perco a razão de viver, né, o meu objetivo, eu já estou morto antes, né? Uma brisa filosófica vira psicanálise, né? Vira uma onda meio... E eu acho que assim, né, a entrega é bem essa. E aí tem o último encontro lá, 1889, que eles se encontram e aí eles têm aquele debate do cara, você tá aqui porque nós é brother. Porque você gosta de vir aqui e trocar uma ideia comigo, você precisa desse contato. E o Sandman fica puto. Como assim? Eu, Deus, você, um merda, só tá vivo porque eu deixei. Você tá ligado? Só tá vivo porque eu deixei você ficar vivo. Você vem dizer que eu preciso. E aí ele vai embora puto. E o cara desafia ele. Daqui 100 anos você vai estar aqui de novo. Porque você precisa. E aí vem, eu acho que é a grande sacada do aprendizado. Eu acho que é uma das coisas que o Gaiman traz na história. Realmente ter ficado preso 70 anos pro Sandman não foi nada, porque ele é um imortal, e 70 anos pra ele não era nada importante, mas ele aprendeu algumas coisas. O principal aprendizado de todos é que na hora de voltar a encontrar com o cara, ele estava preso. E aí, por mais que ele tenha sido preso por um bosta como o Burgess, e não era o Crowley, era o Burgess, ele era um bosta, ele não conseguiu fazer algo que ele queria fazer por causa da vontade de um rei de seres humanos. E aí ele começa a aprender que não é só de poder que se vive a vida, mesmo que você seja um deus. Tem outras coisas além, como por exemplo um Harris humano que me prendeu numa jaula de vidro. E, mano, eu queria ir lá encontrar o cara e eu não consegui encontrar, né? Diferente do cara que não só estava lá aguardando ele 100 anos depois. E essa é uma outra sacada genial pra mim. O Sandman é um deus e ele não conseguiu ir. E o cara que tava vivo só porque o Sandman deixou, ele tava lá esperando o Sandman. O Sandman não conseguiu fazer algo que um ser humano normal conseguiria, que é estar num local marcado e mudar a natureza. Os dois personagens naquele diálogo ali, os dois entenderam o recado. O Deus entendeu o recado de que não só de poder vive o homem, mas também de uma amizade, uma relação ali social. E o cara, que quando ele ficou imortal por um momento, ele só foi buscar riquezas,
ele parece que também entendeu. Quando ele teve esse diálogo, parece que ele já entendia também a posição dele. E que ele também estava ali por trocar ideia com o Sandman. E não porque ele era imortal. Porque ele já tinha passado por todo o processo, ele já tinha almejado tudo que um ser humano real almejaria. E chegou a um ponto de falar, não, mano, a brisa é que nós senta e nós troca ideia. E acabou. Foda-se o resto. E eu tenho a impressão que ele gosta desse processo. Que quando o Sandman não vai lá, que ele tá lá no bar, lá com um telefone desse tamanho que ele bota em cima do balcão e tomando lá o uísque, ele fala assim, a última vez que a gente veio aqui a gente brigou porque eu fui meio babaca. Aí o cara fala assim, tá bêbado? Ele fala, eu gostaria de poder dar essa desculpa, mas não é, eu só fui meio babaca mesmo com ele. E agora eu tô esperando uma pessoa que eu acho que talvez não venha. E assim, porque eu fazendo essa análise, né? Passou o dia do encontro e ele não morreu. Ó, não é porque eu encontro com o Sandman que eu sou imortal, porque eu continuei imortal, mesmo no encontro com o Sandman. Mesmo assim, ele foi lá e fez nova taverna, escreveu no muro e aí riscou o mapa. E ele tava sentado na outra taverna esperando o Sandman chegar. Porque o momento da conversa tinha se tornado mais importante do que a própria imortalidade. Não foi uma parada do fodeu, ele não vai vir, eu vou morrer. Em momento nenhum o personagem te traz isso. Ele te traz mano, eu queria encontrar com o cara e trocar uma ideia, porque ele é meu brother. Esse tempo todo ele é a única relação que se manteve, porque é o único outro imortal que eu conheço. Eu vivo há 500 anos, ele é o único outro imortal. Então se eu quiser ter uma relação, tem que ser com ele, porque as outras relações vão acabar. As pessoas vão morrer e eu não vou morrer. E aí quando o Sandman chega e senta e fala, deixei um amigo esperando durante muito tempo, além de ser bonitinho, é o ápice do entendimento dos dois. Ó, eu entendi que eu sou um deus, e mesmo sendo um deus, eu posso ser privado de algumas coisas, como eu fui pelo Burgess, que me prendeu, e não mudou muita coisa na minha vida, mas eu deixei de fazer coisas que eu queria. Meu mundo se quebrou todo, eu vou construir ele todo de novo, mas meu mundo se quebrou todo. E você, que também é um imortal, tá aí me esperando pra gente sentar e tomar um café e trocar uma ideia. Porque, enfim, essa se tornou a parada mais importante do contexto todo. Eu acho lindo. Eu vou dizer aqui, eu falei 10 vezes e vou dizer de novo. Gaiman é um gênio. Ele é... Esse cara, ele tem que estudar na escola, tá ligado? Na aula de filosofia. A gente precisa estudar Gaiman na aula de filosofia. Porque ele é simplesmente genial. E aí ele entrega o fim desse arco uma simplicidade, né? Porque, mano, é o deus do sonho, o cara que venceu o Lúcifer, o cara que desceu no inferno, o cara que, né, comanda todo mundo, sentado numa cafeteria, tomando café e trocando ideia com outro cara que é imortal. Uma cena, a gente pode ir ali agora, ali no mercado, ali, tem uma cafeteria, tem dois caras trocando ideia, e a gente jamais imaginaria que poderia ser. Porque, veja, a gente espera de seres imortais histórias espalhafatosas, né? O Superman, e o Batman, e o Capitão América, e o Thor, e o Gaiman te entrega dois imortais sentados tomando café, trocando uma ideia. Isso mesmo é uma filosofia mesmo lá da época de Sócrates. Mano, você vai ler Platão, Platão era o escrivão da história, na verdade. Ele escreve o relato de Sócrates e dos outros caras trocando ideia, mano, e a galera senta numa mesa, igual nós tá aqui agora, com bebida e trocando ideia, bêbado, enquanto um cara escrevia tudo que eles falavam bêbado. Pô, Sócrates é um cara conhecidão, né? Platão, Aristóteles, vai diminuindo um pouco a fama aí, mas vai diminuindo aí. Mas são pessoas muito famosas. Aí você vai ver o que eles fizeram. Estavam sentados em uma mesa, bebendo vinho pra caramba e trocando ideia sobre a vida. Então nos mostra que realmente a simplicidade do dia a dia é o que traz valor pra essa existência, o que faz a gente ser, entre aspas, na palavra mais assim, imortal ou não. Do que de fato buscar um status ou grana ou isso e pensar que isso que vai trazer a vida pra nós, né? Inclusive eu pontuo que a entrega final é essa, né? Você não vê o cara milionário dono de uma empresa, o imortal. Eu fiquei com a impressão até que o café era dele, que ele tinha comprado o café porque ele precisava esperar o Sandman e tal. E ele tá ali com roupas normais, lendo um jornal, tomando um café, com a certeza de que você não vai morrer nunca. E aí você fala assim, pô, não vou morrer nunca. Sei lá o que as pessoas vão buscar. Você é o Elon Musk, tem o dinheiro do Elon Musk. E aí, pra quê? Talvez não seja isso, tá ligado? Talvez a busca insana que a gente tem por todas as coisas está mais relacionada ao fato de que nossa vida é finita. Porque se a nossa vida fosse infinita,
os nossos desejos seriam outros, né? Eu falo que eu queria conhecer todas as coisas do mundo, da história. Eu saber todos os conversas, todos os livros, se eu fosse imortal. Ó, e como eu não sou imortal, eu quero ganhar dinheiro, quero comprar um carro. Se ligou? Mas se eu fosse imortal, eu queria ter a resposta para todas as perguntas, que nada tem a ver com dinheiro. Aí você percebe o quanto o fato de sermos finitos nos faz, nos transforma os nossos objetivos, as nossas buscas pela vida, né? E o Gaiman entrega isso com uma autoridade, né, que é inacreditável. Deixa a minha fala aqui. Não acho que seja impossível a gente viver como essa série nos passa, por exemplo. Na verdade, acredito que a gente possa buscar, e muitas coisas estão relacionadas na sociedade e na cultura. A gente tem que, por exemplo, tem que ter dinheiro para trabalhar no mundo que a gente vive, tem que ter. Nossos sonhos são envoltos nisso, geralmente. Quero ficar um dia de boa, mesmo assim, não quero comprar uma ilha, mas quero ficar um dia de boa. Você tem que estar uma grana para pagar as contas aquele dia, né? Por exemplo. Mas eu acho que no geral, traz a ideia realmente da simplicidade da vida, né? Como a vida é mais simples do que a gente traz ela num peso muito, nossa, a vida, coisa pesada. E não, uma coisa tão simples, tão leve por um lado, né? Que até a morte leva de uma forma leve, né? Só acho que a gente leva de uma forma mais com pesar do que a própria morte, né? Não à toa, né? A gente ouve muito em consultório isso. As melhores lembranças que você tem da sua vida talvez não sejam momentos onde você estava gastando muita grana. Sejam momentos onde você estava vivendo o ápice da sua simplicidade, né? Seja aí tendo alcançado um objetivo profissional, como é o nosso caso, o ápice das nossas vidas, eu tenho certeza, o ápice da minha vida é dentro de sala de aula, dando uma aula legal, o ápice da sua vida é dentro do consultório, fazendo com que o seu paciente tenha um insight bacana, e acho que o Sandman entrega isso no final desse arco, o Gaiman entrega através do Sandman isso pra gente de uma forma absurda, que é a simplicidade de todas as coisas, né? E, o Sandman é Deus do sonhar. Ele podia estar fazendo qualquer outra coisa naquele momento, mas não, ele preferiu estar ali, sentado numa cafeteria, olhando para um cara que ele encontra a cada 100 anos, dizendo: tô aqui, mano, foi mal, trazei 30 anos, mas vim, tá ligado? E todavia, a impressão que nos deixa é que o cara ficou os 30 anos esperando na cafeteria. E ele era imortal, ele podia estar ganhando dinheiro, podia ser o Elon Musk, ele podia. Mas ele estava na cafeteria esperando, porque aquele momento simples se tornou algo de grandeza infinita. Eu acho que o arco termina aí, e se deixar nós vai aqui até amanhã falando sobre isso, porque é de uma simplicidade e é de verdade, queridos. Você que está nos assistindo aqui no Inception, assista Sandman. E não com o olhar de uma série normal. Não faça isso. Não vá Sandman achando que você está assistindo uma coisa normal, uma coisa corriqueira, porque não é. Ele demanda que você tenha um olhar diferenciado, que você tenha uma parada, e você vai ficar muito feliz na hora que você conseguir perceber tudo aquilo. Falando, se você gosta, né, de séries que te fazem pensar, te fazem construir coisas novas, Sandman tem tudo para te entregar isso tudo de mão beijada. Basta você dar uma atenção necessária. Deixar uns recadinhos finais aqui, lembrando só. Apoia-se aí na descrição, tá? Quem quiser aí, né, valor pra esse trampo que a gente tá fazendo, que nem o Fer fala, a gente sempre fala, a gente tem vários trabalhos, porque a gente gosta mesmo de fazer várias coisas mesmo, a gente tem prazer em várias situações, e a gente quer continuar fazendo podcast. Hoje o terceiro membro faltou aqui, não deu pra ele vir, mas a gente vai vir com ele outras vezes também. A gente quer parar mais tempo pra fazer o podcast, só que a gente demanda tempo de outras estruturas no nosso dia a dia, de outros projetos. Então a gente quer ter mais tempo aqui também, então quem quiser dar uma força aí também lá no Apoia, é só entrar lá, ver lá as recompensas, umas recompensas legais lá, entra lá, a gente pode até conversar aí, né, de quem doar uma grana aí, dependendo como for aí, a gente entregar um PDF dos livros que a gente já escreveu, entendeu? Fazer um bem bolado legal aí, já tem lá alguns brindezinhos descritos lá, tá? Então dá uma força aí pra gente, acompanha Inception Cash, nesse novo canal aqui agora, tá? A gente tá aqui agora, então todo mundo aí curte o vídeo se gostou, se não gostou, põe que não gostou, escreve o que não gostou, o que faltou. A gente vai voltar em outro vídeo falar do segundo arco, e assim sucessivamente de outras séries talvez, do Sandman futuramente quando sair. E nos apoia assim assistindo nossos vídeos, assistam eles, coloque lá o que mais gostou, o que não gostou, se achou chato a mecânica que tá, se não tá, põe aí, comenta aí, se inscreve no canal que agora a gente vai lançar bastante videozinho aqui. E é isso aí, galera, não deixa o peão parar, hein.
projetos, queridos. Vamos estar vindo logo aí com umas entrevistas também. Tá trazendo uma galera para trazer um pouco mais dessa visão da ciência, né? Seja da história, da física, da filosofia, da sociologia, da própria psicologia. A ideia é construir conteúdos que sejam bacana para vocês, para que você possa enxergar o mundo de uma forma diferenciada e ser mais feliz. Clique no sininho, compartilha esse vídeo com a galera que você conhece que assistiu Sandman, para ter essa visão, né, aqui humildemente filosófica da nossa parte, das coisas que a gente absorveu e percebeu. Divulga aí pra gente, nos siga nas redes sociais. O peão não pode parar, Inception Cash, é nós que tá. Mas